Agora, Márcio, bora pro segundo episódio? Vamos lá. Hoje a gente tá com um convidado especial aqui, cara, e assim, faz parte da nossa infância, né? Sim, Os crescemos fliperamas do junto aí. Gabriel. É o nosso pato lá do Gabriel, né? Falando que não, mas tomava muito couro lá. Olha só, hoje a gente vai conversar então sobre novas tecnologias de construção civil, né? Sustentabilidade, principalmente também. Né? E, cara, hoje o Brasil, né, ele está um pouco atrasado, né, nessa questão de novas tecnologias. A gente vê hoje na Europa que tem várias tecnologias. Hoje eu vejo até impressoras 3D, cara, fazendo casas, né? Então tá muito Sim. avançado lá nos Estados Unidos e tal. Aqui ainda é um assunto um pouco atrasado, né? Só que assim, a gente está vendo também um avanço nessas novas tecnologias. E uma delas é o tijolo ecológico. E a gente Sim. vai falar hoje com o cara dos tijolos ecológicos, né? Eu já prestei alguns serviços para ele. E, cara, eu acho bacana porque não é fácil estar fazendo isso aqui, né? Gerar conteúdo é foda, né? É Uhum. complicado pra caramba. E ele é um dos caras, assim, que eu não tive dificuldade em fazer ele gerar conteúdo, né? Ele não tem medo de aparecer, não tem medo de falar. E a gente vê hoje que ele não está só no cenário hoje de Caratinga, mas no cenário nacional. Ele é o nome, talvez, o nome mais forte hoje do tijolo ecológico em território nacional. Olha que bacana. O cara saiu de Santa Bárbara, da nossa Sim, terra. eu não conheço nenhuma autoridade, assim, maior que você, assim, na internet, que eu vejo, assim. Você conhece o canal dele? Já viu? Conheço. Não, bacana, então. E hoje a gente então vai falar com Frank Fonseca, o cara dos tijolos ecológicos. E aí, Frank? Opa, bacana, estamos aí chegando. E hoje A- a gente está também com o Francisco, filho do Frank. E aí, pessoal? Você- Aproveitando aqui, falando que eu era o melhor no fliperama, Só tá? tomava The correada. King of Fighter 97, Street Fighter. Eu lembro que você era bom no Street Fighter, não? Cara, The King of Fighter eu- também era Eu massa. lembro que você tomava couro. Ah, O não, Fighter eu apanhava. batia também. Ele no Street ele era bom no Street Fighter. Ele sempre tinha um relógio, né? O reloginho, ele via. Tá aí o relógio, ó. Como é que é o. Eu lembro, eu balançava assim. Balançava. Agora o Frank vai apelar e veio. Balançava cara, o reloginho e mas tomava couro. Foi muito bom. Mas ele era mais velho Fliperama. que a gente. Você é o quê? Tem quantos Tem anos que hoje? respeitar, né? 36. 36. É, mas Pra nós eu acho a era. diferença. Mas na época dava uma diferença. É, E mesmo assim é. apanhava da gente. Eu lembro de Edgar chegando assim em Santa Bárbara do Leste, cara diferente. Aí eu lá na minha fichinha lá, batendo uns carinha lá, tirando uma ficha, aí chegou esse cara aí, Edgar. Chegou lá, ué, rapaz, esse cara tem uns movimentos diferentes. E a gente assim já vai pegando tudo, né? Ô, E a gente época dava um boa, bate né? legal lá. Era bom. O E com o Luiz Helder era Street Loirinho. Fighter, com o Helder jogava mais Street Fighter. Não, o Helder era monstro. Não tem Bom, quem eu fale, cara. velho. Eu Quem jogava era o melhor de jogava todos bem aí? The Quem King. que era o... Ô, cara, eu ser sincero, Rodava as fichas um modéstia à pouco. parte. Tipo assim, eu, o Helder e o Luiz, a gente sempre teve um confronto legal. O Luiz Aham. Loirinho, lembra? Lembro. Eu e ele sempre... Só que assim, Mas cada tinha versão, os né? domínios. A versão 97 era Luiz. Luiz 97 É. era o melhor disparado. Top. Assim. Então, assim, cada um tinha uma versão. O Helder é muito forte, 90, eu era muito bom em 2002, eu lembro. 2002 era difícil bater nele. Eu gostava muito também, no 97, 98, sei lá. E eu jogo até hoje, cara. Cara, eu meus gosto momentos de mais lazer, também. eu tenho lá. Eu tenho Fight Skate, né? Eu baixei no Xbox, cara. Eu joguei no Xbox, na manete e tal. Cara, eu Não é a gosto mesma muito, coisa, mas né? De jogar Eu no gosto também na fliperama. manete, eu também gosto. Cara, mas Fight Skate, você fliperama joga, é melhor. você joga com gente do Brasil inteiro, cara. Que É muito legal, massa, velho. sabe? E Mas hoje, assim, você tem a mesa, né? tem a mesa, Uhum. tem o arcade, né? E hoje é massa que está crescendo, velho, que é um trem sempre Exatamente. Tá sendo mais acessível. Hoje Muito você vende mais. aquela banquinha, né? Só É. com. Tem campeonatos. O último campeonato mesmo, acho que pelo Banco do Brasil, a premiação foi 100 mil, se eu não me engano. 100 mil reais a premiação. Tem uns caras monstros, tipo assim, hoje tem uns caras lá, tipo assim, Sabãozinho, Cabecinho. Eu acho massa demais o jogo de Cabecinho, o cara é fera. Então, assim, tem um monte de cara fera, velho. Só que eu acho assim, o negócio tá inalcançável, porque eles vivem disso também, né? É Sim, muito muito interessante. bacana. Você ser bom em tudo, né? Essa Não tem é, jeito. Os caras é a ficam o mensagem. tempo todo ali, é treino, É. os caras disputam campeonato. Ou seja, a gente foi pra outra área porque a gente não era tão bom assim, né? A meu jogo eu dou um couro na galera lá ainda, mano. Não tem tanto Bacana. tempo, não me aguento lá, eu dou um bom, couro né? bacana. Show de bola, E, cara. cara, tem uma coisa bacana, que eu aprendi isso com o Helder, velho, no Metal Slug.
Ah, tá. Lembra? Sim, Ixi, jogava sim. Era outro, era eu e Ah. eu disputava sempre Não lá. era recorde. Muito Eu tinha que chegar top, e disputar velho. os recordes Sempre. lá no fliperama. Só que Muito eu, bom. eu aprendi um negócio com você, cara, dentro do Metal Slug. Eu não sei se eu já comentei isso com você, mas foi bacana. Porque assim, cara, chegar no Metal Slug, a gente praticamente zerava sem morrer nenhuma vida, né? Não, o Era grau um de trem perfeição absurdo. chegou num nível tão alto que era um jogo difícil e a galera gastava, tipo, 5 fichas pra zerar o jogo Zerar. e a gente zerava sem morrer nenhuma Sem morrer vida. nenhuma vida, Nenhuma velho. Um trem ficha, sem morrer absurdo nenhuma mesmo, vida. Aí sabe? chegou um nível, assim, de... Não, era trem assim, imbatível. Aí, tipo Não, assim, tinha o como. Gabriel, na hora que nós chegava, velho, ei, Demon. Vai ficar 2 horas com uma Não, ficha. Era 10 centavos pra Sacanagem, ficha, cara. Ficava mais de uma hora. Nossa, Não mano, ficava sério. assim, era um grau de perfeição assim, incrível, a gente não perdia nada. E, tipo assim, eu sempre fui, eu passava um passarinho, eu tirava nele, cara. Matava tudo, tudo, tudo. Só que eu achava bacana que teve um dia que o Helder tava jogando e ele tem uns lugares lá que ele tirava, né, caía uns Aí ouro, né? diamante, dava mais pontos. Dava, tipo assim, 500 mil pontos. Aí É. tal, teve um dia que ele chegou e era meio que na sorte. Tinha dia que você tirava, caía, tinha dia que não. Aí caiu, né? Aí ele foi lá e pegou, caiu uma moedinha de 100 pontos. Ele pegou, aí foi lá e desligou a máquina. Eu olhei, ó, que isso, velho? Esse jogo tava perfeito e tal. Não, eu perdi isso daqui, não tem como bater seu recorde mais, não. Aí, tipo assim, nisso eu levei isso pra minha vida, porque assim, o Elton foi sempre o cara mais objetivo. O que acontece? Ele não fica focando em tudo, ele vai na direção até que eu tava conversando agora, né? Uhum. Nessa questão dos seus Sim, investimentos, sim. né? Que ele hoje tá no foco no odontológico, mas ele já pegou algumas franquias, né? Magras. É, eu já cheguei a ter 7 É. óticas de Mercadão dos óculos. Já Isso. precisa falar dessa ótica. Mas ele sempre foi mais franquia. focado do que eu nessas coisas, cara. Bacana. Ele pega uma coisa, ele foca e pronto, acabou. Aí eu aprendi isso muito no jogo com ele, porque assim, não adianta você tentar ficar tirando todo lado. Você tem que ir naquela direção As e pronto. as pessoas acham que eu sou disperso. Na verdade, eu falo, eu não sou disperso. É que eu sou muito focado. Aí parece que as outras coisas não faz sentido, não tô nem aí. Uhum. Aí a pessoa aí conversa comigo, nem ouvindo falar, mas não é que eu não tô dando atenção para ele, eu tô focado numa coisa, às vezes eu não ouço mais nada em volta. É mais ou menos, só que isso é um ponto cego também. É. É uma grande vantagem, mas gera um ponto cego, Sim. que você não consegue, talvez, Mas eu, multitarefa, fazer múltiplas particularmente, coisas. eu acho isso mais virtude do que... Não, é uma virtude. É. Tô falando Sim, assim, sim. gera alguns pontos cegos, você precisa de pessoas para cobrir. Sim, exatamente. É que a gente tá conversando mais cedo, né, Frank? Cobrir as brechas aí. Cobrir as brechas. Nossa, temos, todo mundo esse é o tem. detalhe, né? Se você tem vamos colocar essa habilidade, vamos colocar assim, Sim. mas você não consegue trabalhar essa outra, que é trazer pessoas extraordinárias pro seu lado, né, para cobrir algumas Pecinhas falhas, ali. alguns pontos cegos que você tem, Uhum. isso acaba te prejudicando, realmente, né? Eu aprendi uma coisa assim, cara. A gente nasce com talentos. A gente não escolhe talentos. A Sim. gente nasce algumas coisas. Eu acho que o sucesso tem muito a ver com como a sabedoria de você saber usar esses talentos no lugar certo. É saber ir na direção certa desses talentos. Porque se você começar a ir para uma área que não tem nada a ver com esse talento, você pode até se desenvolver nela, mas o esforço é muito maior. O Exatamente. esforço é muito maior você Sim. desenvolver um talento não é nato. Agora, isso não quer dizer que o esforço, né, ele não possa sobressair Com também ao certeza. talento. Porque Claro. até esse filme que eu comentei com você, um novo filme do Adam Sandler, que a gente tá Ah, ouvi falar dele, do Já jogador de ouvi o basquete, né? Da NBA. Não vi ainda não. Arremessando Alto. Muito Legal, bom. cara. Assistam, É da que é hora. muito bom. Quero ver. Ele tem alguns detalhes, né, aborda algumas coisas assim, né? Teve uma hora lá que o Adam Sandler mesmo, ele faz um corte, né? No Uhum. vídeo lá, ele fala que o talento não é nada sem o esforço, porque uma hora alguém vai te passar se você não se esforçar. Sim, E, por verdade. exemplo, na NBA, cara, agora a gente tá falando, chega um nível de talento tão alto que o que vai fazer É o esforço. é o esforço. Não adianta, você tá O todo grau a mundo lá mais mais ou ali é o menos esforço. nivelado. Quem vai bater mesmo vai ser quem tem o esforço maior. Eu trago até a questão até de futebol, né? Que a gente gosta Sim, muito. sim. Cristiano Ronaldo. Pra mim, o maior atleta do planeta hoje é ele. Eu não acho que ele é o mais talentoso, né? Eu acho, por Sim. exemplo, sei lá, o Neymar, eu acho muito mais Mas talentoso eu queria que dizer ele. assim, ele tem algum talento. Se o Tem. Cristiano Ronaldo não tivesse talento nenhum, Não. ele poderia se esforçar o É. tanto que for. Sim. Não Talvez tem- seria um bom jogador regional aqui. Sim. Exatamente. Mas não seria Cristiano Ou Ronaldo. talvez profissional. É igual o mas não- Neymar. Se o Neymar focasse em ser Puta que matemático, pariu. talvez ele não seria Neymar do matemática, entendeu? É. Não, mas é Mas exatamente. é da mesma forma. Eu vejo É o assim, às vezes, se o conjunto, né? Neymar tivesse o foco que o Cristiano Ronaldo tem, amigo, a gente tá de não, frente ele- com o Pelé da vida aí é, já, velho. sim, O com cara certeza. seria um monstro mesmo. Com certeza. Mas então, a minha visão é essa, sabe? Sim, Tipo assim, sim. você pode ter o talento e tal, mas se você não tiver esforço,
Tem Uma que ser hora alguém vai te acompanhado, passar, né? não tem Tem que jeito. ser acompanhado com esforço. Mas enfim, vamos voltar lá para Vamos voltar, porque já deu quase um Fugiu muito, podcast né? aqui, fliperama, né? Vamos ter que marcar um segundo encontro para falar só dos fliperamas. Mas, cara, a vantagem do podcast é isso. A gente pode. Vai É um embora. assunto mais denso e tal. Mas vamos lá. Então, a gente vai falar hoje, né, sobre tijolos ecológicos. Você já conhecia? Então, eu já acompanho o Frank há um tempo, também pelo Facebook. Eu postava muita coisa no Facebook também, né, Frank? Sim. Eu via muito vídeo lá. E eu achava muito interessante como que era montado, como que era feito. Eu achava muito, assim, bonito também. Uhum. Não sabia detalhes. Agora a gente vai, né? Chama a Conhecer um atenção, pouco né? mais. Brilha os olhos o material. Brilha os olhos. Não, É. e a forma que você constrói a casa, com aquela estrutura de ferragem ali, Sim. é muito prático, né? Gente, e para quem não conhece, ó, olha só, esse aqui é o tijolo ecológico. Ele parece um Lego, E né? ele tem um encaixe certinho, como um Tem Lego. entrada macho, né? Exatamente. E a entrada, Fêmea, encaixa entrada perfeitamente. né? Legal, Então é igual um Lego, É né? Você muito encaixa prático. no outro, né? Eu já prestei alguns serviços pro Frank, faço isso até hoje, né? Apesar que esse mês aí eu pedi umas férias para ele, porque eu tô com um bebezinho novo, eu não tô dando conta, né? Mas eu já fiz alguns trabalhos para ele que a gente já colocou, né? Comparativo de um pedreiro, né? Na verdade, Sim, dois pedreiros, uma mulher de montando, 47 anos e uma e um criança, garoto de 9 anos. Exatamente. Construindo, né? A mulher e o menino construindo com tijolo ecológico, subindo a parede e tal, e os dois pedreiros com tijolo convencional. Sim. Cara, a mulher e o menino, eles construíram. Você lembra quem ganhou? Hã? Você lembra quem ganhou nessa disputa aí Com da alvenaria? certeza. Eles fizeram, sentaram e ajudaram os pedreiros a construir o deles ainda. Sim. Foi um Legal. trem simples. Então, É muito a velocidade que isso é feito, cara, é muito Uhum. grande. Qualquer uma pessoa pode fazer, né? E nós temos um vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá para assistir, que é um vídeo muito interessante, porque às vezes você ouvir falar, né, você tá ouvindo aqui é uma coisa, agora você vê na prática a execução acontecendo, você consegue perceber que não é só uma falácia ali, Uhum. é muito real, né? A velocidade é muito top. Você conhece o canal do YouTube dele? Conheço. Muita coisa bacana lá. A gente Sim. tá mexendo no SEO dele lá agora, vou voltar, né? Cara, e ele faz um trabalho, eu acho muito legal essa parte da sustentabilidade. Eu acho que seu trabalho ali no YouTube, ele é muito importante de mostrar esse produto. Porque não é um produto, por exemplo, ainda igual o tijolo convencional, né? Que é uma coisa que se vende, né? Você agora está trazendo isso no canal de YouTube, mostrando às pessoas, e as pessoas começam a conhecer o benefício. E isso começa a virar uma realidade. Porque, para mim, Exatamente. cara, isso aqui é presente já, mas mais do que presente, é futuro também. E é interessante você falar isso, né, sobre a sustentabilidade. O tijolo ecológico em si, tijolo ecológico é um nome carinhoso que a gente tem. O nome técnico dele, perante a norma, né, a norma 8492, NBR 8492, fala que ele é um tijolo de solo cimento, que exatamente é isso que ele é. Ele é um tijolo de solo com cimento compactado, basicamente, né, falando. E ele tem esse nome carinhoso de tijolo ecológico, justamente por quê? Por causa do processo dele, que é um processo muito amigo ali do meio ambiente, que degrada, o impacto dele é Uma muito dúvida pouco. que eu tive quando eu vi, assim, as primeiras vezes os vídeos e tal, de que é feito o tijolo ecológico? Então, exatamente isso. Ele é feito de, basicamente, tá? Vamos supor ser uma receita básica aí, um arroz com feijão do brasileiro, né? Ele é feito de terra, solo, tá? Você extrai a terra no local mesmo? Você pode extrair a terra no local mesmo da construção, ou às vezes pegar um reaproveitamento de terra de um amigo, de uma Entendi. prefeitura. Você pode reaproveitar esse solo, tá? E aí você mistura basicamente o solo com o cimento, água, Ah, tá. às vezes uma leve correção de areia. E tem tem um uma solo mistura específico para se extrair ou não? É isso que é interessante, Helder. A questão do solo, da matéria-prima, é uma base muito forte também para ele manter com esse nome de tijolo ecológico. Por quê? O tijolo convencional, ele tem a base 100% basicamente de argila. Uhum. Ele precisa de muita argila no solo ali, na terra, para poder moldar na máquina, para a modeladora ali, secar e levar para o alto forno, queimar, depois esfriar e levar para o mercado. Esse é o processo do tijolo convencional. Uhum. Então, só pontuando mais um pouco para me te responder aqui sobre o tipo de solo.
Então, no tijolo convencional, eu vou ter esses altos fornos que a gente precisa aquecê-los. Normalmente, a gente aquece com madeira, né? Às vezes, os reaproveitamentos ali de reflorestamento, né? Eucalipto, que é o mais utilizado. Então, tem essa extração dessa madeira. E para eles, só pontuando, para eles fazer 1000 tijolos, é queimado aproximadamente 9 árvores. Exatamente. Caraca, Então, bicho, olha 9 só, árvores. cara. Para 1000 tijolos produzido, tijolo convencional, Sim. você precisa de extrair em torno de 8 a 12 árvores, dependendo do tamanho da árvore. Então, para onde vai essas árvores? Ela vai fazer o Eu não aquecimento. sabia disso, não. Pois é. Olha o impacto, Helder, e às vezes a informação que falta, né, para o nosso público, para as pessoas, até mesmo para poder colocar um produto tão incrível que é esse, que a gente vai estar vendo aqui nesse podcast, de uma forma mais sólida no mercado. Então, ele tem essa queima de 8 a 12 árvores, em média, para aquecer o forno, e ali você depositar 1000 tijolos e fazer depois o cozimento ali daquele solo mais argiloso, tá? Porque esse solo argiloso, quando ele recebe o calor, ele meio que dá uma vitrificada e endurece, tá? Então, o que faz o endurecimento e a resistência ali é o calor naquele solo. O que faz o endurecimento e a resistência no tijolo ecológico é 3 fatores: água, cimento e a compactação. Então, no lugar de Então, ele não queimar necessita árvores... de forno, nada não. Não, negativo. Legal. Então, essa é uma base fortíssima para ter esse nome carinhoso de tijolo ecológico. Então, ele é terra, cimento e água, às vezes com uma leve correção de areia, a gente pode falar um pouco mais na frente, prensa numa máquina e já leva para curar, no tempo mesmo. Como se fosse essas lajes pré-moldadas, essas vigas de laje, né? Basicamente é isso. Você leva para o pátio, molha algumas vezes e já deixa ele secar. Secou, o tijolo já está pronto para ir no mercado. Com zero emissão de gás carbônico. E tem um detalhe também, fortíssimo. né? A gente estava com... O pessoal procurou a gente de Patinga, né, da faculdade, na época que eu estava fazendo esse trabalho com o Frank, e tinha um resíduo, né? Qual que era o resíduo? Enxofre, alguma coisa de enxofre. Algum composto lá, né, de descarte lá que tinha De uma enxofre. indústria, Aí, isso. qual que seria a pegada, né, da época? Esse descarte, a empresa não tinha onde descartar aquilo. Né? Qual que foi a jogada? A gente ia buscar eles na verdade iam trazer esse descarte, né? E entregar lá na fábrica do Frank, e esse descarte ia ser inserido dentro dos tijolos. Entendeu? Então dá para fazer isso também, uma pequena concentração de descarte, algum tipo de resíduo, dá para colocar nele também. E fica ainda mais sustentável, né? Que era um resíduo que não tinha onde ser descartado. É um problema grave. E o tijolo ecológico ele vem com muitas soluções, Helder. Então, voltando aqui ao assunto. Então, o solo, ele realmente, assim, só da gente poder falar assim, o tijolo ecológico, ele utiliza um solo com baixa concentração de argila, só essa informação já é o suficiente para ser um material top para a ecologia. Sim. Para o meio ambiente. Por quê? Porque a extração da argila, ela prejudica muito o meio ambiente ali. Por que prejudica? A extração da argila, a argila em si, no nosso meio ambiente, ela já é um protetor natural das nascentes. Então, ou seja, normalmente locais onde tem muita concentração de argila são locais onde tem nascentes. Porque a argila ela é impermeável, então ela faz toda aquela proteção natural para ter o caminho da água e a água poder, né, tá fazendo aí o caminho dos rios. Então, quando você começa a ter essa extração desordenada, que é o que aconteceu até hoje na construção civil, né? Abriam várias cerâmicas, né, que faziam os tijolos, extraíam em qualquer lugar, sem liberação ambiental, sem controle nenhum, e já fazia aquela extração e assim, denigre muito, detona basicamente ali com aquele meio ambiente, né, com a fauna, flora ali da região. E essa é a construção, essa é a fabricação com tijolo convencional. Então, quando eu entro com um produto, né, chamado carinhosamente tijolo ecológico, onde eu não preciso utilizar esse processo aí que é utilizado do tijolo convencional, já é um ganho assim incrível. Só de eu falar assim, eu não vou tirar a argila dos leitos de rios, de áreas protegidas, de nascentes, que são normalmente onde se encontra melhores concentração de argila, eu já estou tendo um ganho imenso no setor e na produção de tijolos, tá? Então isso, Helder, é um fator apenas. O Edgar já falou um segundo fator também incrível,
que é você poder agregar mais materiais e transformar um produto ainda mais ecológico. Recentemente, a gente fez um tijolo de garrafa PET lá em Santa Catarina. A gente fez um estudo, conseguimos achar a concentração, a granulometria ideal e fizemos os tijolos que chegou a alcançar 4,6 MPa de resistência. Então, 9% mais ou menos de PET. Não, essa aí deu 17. Como é que é? 17%. A cada 1 quilo é 17 garrafas de PET. Isso. A cada 1 quilo é 17. Então, em um tijolo, a gente tinha 3 garrafas de Aham. PET dentro de um tijolo ecológico. Cara, aí talvez uma solução aí, né? Pra esse excesso aí de... Com certeza. Garrafas espalhadas. O Sim. Edgar falou de uma indústria que gerava um resíduo de enxofre. E essa faculdade fez o estudo com a gente, né? Que o Edgar já falou. E nós colocamos em torno de 15% em cima da nossa matéria-prima desse enxofre no tijolo ecológico. O pessoal fizeram os testes, passaram nos testes, Edgar, tá? Então, assim, ainda está na fase ainda de estudo. Mas, assim, já foi mais uma solução para essa fábrica desse enxofre. Os PETs que nós utilizamos também para um estudo lá, também foi um sucesso. O tijolo ficou dentro da norma, provou resistência, que nós temos normas, tá? Para o tijolo ecológico. Uhum. Não é um produto, né, de fundo de quintal no sentido assim, não é normatizado, faz de qualquer maneira. Não. Inclusive, os critérios técnicos das normas do tijolo ecológico são altíssimos. São, assim, critérios que em outros produtos nem tem. A gente No trabalha... próprio tijolo convencional, eles não têm. Não tem, a gente trabalha com números milimétricos aqui no tijolo ecológico, que a norma aceita. Uhum. Então, assim, de fato, isso é um produto bem incrível. Mas a segunda parte, voltando aqui para ser o tijolo ecológico, é essa possibilidade de você poder estar agregando outros produtos. Nós temos tijolos de resíduo de vidro triturado, fica lindo o tijolo ecológico. Já foi feito tijolo com... Mas para fazer com esses outros materiais, você ainda precisa do cimento e um pouco de areia, né? Isso, Então, no caso, você substitui a terra ou ainda você coloca um pouco de terra e isso vai junto? Em algumas situações, pode ser que reduza até um pouco do cimento, tá? Tá. Esse é um estudo de laboratório Às que a vezes gente faz. também reduz um pouco da areia, às vezes um pouco da argila. Mas depende muito da normalmente ele granulometria. cai na proporção de solo. E só jogando aqui a informação para facilitar, fica em torno aí de 80% de solo e 20% ou 15% de cimento. Ô Frank, aí você vai fazer esses testes, né? Por exemplo, você pega uma porcentagem lá de vidro lá e coloca nele. Para qual laboratório que você leva isso? Como que funciona? Então, normalmente os laboratórios que nós levamos é o mesmo laboratório que faz os testes de corpo de prova de concreto. Tá. Tá? Então, normalmente, todas as cidades que têm concreteira, Sim. a própria concreteira já Quando você tem vai esse comprar um laboratório. bloquete, por exemplo, já tem lá a classificação, né? Sim. De MPa, né? Que fala de MPa, é a resistência dele. a resistência e tal. E Tem eu acho- exigências em cima disso, por exemplo, Tem. arquitetônica, por exemplo, a fiscalização vai te exigir, por exemplo, para você construir determinada coisa, tem que ter tanto, esse produto tem que ter tanto MPa de Sim, resistência, senão sim. você nem O pode... tijolo ecológico é 2 MPa. A norma exige 2 Legal, MPa. E pois o é. convencional é quanto? O convencional, ele nem tem... O tijolo cerâmico, por exemplo, Aham. ele nem tem essa exigência de resistência. Mas, normalmente, ele dá em torno aí de 0,4 MPa. Fica em Ele é um torno disso. tijolo mais Esse- para vedação, no caso. Esse é muito mais resistente. Exatamente. Em torno de 6 vezes mais. Uhum. Até mais, às vezes. Uhum. Em algumas Outro situações. detalhe interessante, Frank, que você tinha comentado comigo, é que teve um caso em São Paulo agora, né? Que você Sim. fez uma parede lá toda personalizada, porque você tingiu os tijolos, né? Sim. De forma natural. Conta isso aí pra gente. Então, como é que funciona. essa foi um estudo, tá? A gente não chegou ainda a executar por uma questão climática, mas esse estudo que foi feito é um cliente específico, de uma forma muito exclusiva. Ele me solicitou 10 tons do tijolo ecológico na família do verde. Ele tem um trabalho artístico, Ele é arquiteto? ele é arquiteto e construtor Uhum. de obras de alto padrão em São Paulo. Foi no bairro Jardins que a gente fez esse trabalho. E esse arquiteto, ele pediu o estudo em cima do tijolo ecológico para fazer um degradê no tom de verde. Então, nós fizemos esse estudo, né, de laboratório mesmo, fazendo os pigmentos, conjugando ali os pigmentos, já direto no tijolo, ou seja, a maceira do tijolo era colorida, não era só jogado uma tinta colorida em cima. Então, a própria massa do tijolo era toda já pigmentada.
Eu fiquei todo verde, inclusive. E interessante que esse estudo que a gente fez, nós conseguimos chegar, nós fizemos 10 tons na família do verde, ficou bem interessante. Então, ou seja, um verde mais escuro, um mais claro, e assim na sequência. Esse arquiteto, ele tinha uma arte, um trabalho para fazer em uma parede, já com um desenho. E esse desenho precisava desses tijolos coloridos para fazer tipo um mosaico, uma arte, né? E uma coisa bem interessante, Edgar, o custo final dessa parede, só de estudo, ele gastou em torno de R$ 12.000 para essa parede. É uma parede que eu estou falando de 7 por 3, todo de 21 metros quadrados. Só para o estudo ele gastou R$ 12.000. Então, entre o estudo e a execução, ficaria em torno de R$ 64.000 uma parede. Só não foi executada porque, quando ele chegou até nós, ele já estava com um cronograma apertado e foi mais ou menos próximo de dezembro. Então, as chuvas impossibilitou. Mas como ele é um construtor, ele já tem todos os laudos lá, né, para chegar nos tons, ele ainda vai executar a parede. Então, uma parede por R$ 64.000 é muito valor. E olha que interessante, eu sempre tinha uma visão assim, cara, muita grana numa parede. R$ 64.000 numa parede de 7 por 3, né? Tudo bem que justifica uma casa de alto padrão. Mas aí, Helder, um rapaz falou comigo, um cliente meu falou comigo, Frank, a parede dele ficou barata. Ficou um preço muito bom. Cara, como assim, velho? 64.000 numa parede de 21 metros quadrados? Cara, 64.000 você constrói quase uma kitnet aí pronta. Aí ele falou assim, não, ficou barato, sabe por quê? Porque se ele montasse um quadro dessa arte exclusiva que ele tem, em cima de qualquer artista renomado, isso aí não virava 64.000, isso virava R$ 640.000, um trabalho desse. Então, olha o que é o tijolo ecológico, cara. E a parede era para ele ou para um cliente dele? A parede era para uma obra dele. É tipo uma marca pessoal. Entendi. Entendeu? É uma coisa assim muito exclusiva, Porque muito quando top. vem a arte no meio, é que inclui valor no negócio, né? Exatamente, Helder. Olha Isso que aumenta o valor do interessante, cara. negócio. Aquele preço que a gente, de primeiro impacto, a gente sente que é um valor alto, mas quando você vê o entorno ali, todo o conceito já se tornou um valor insignificante. Já ficou muito, né, um preço muito bom aquele estudo, aquela arte que ele vai fazer, que ele vai executar. E sobre a durabilidade, o Frank, do tijolo ecológico. Então, vamos lá. Durabilidade, tá? É um produto milenar. Por quê? O tijolo ecológico, ele é a evolução do adobe. O que é o tijolo de adobe antigamente, bem antigamente fazia? Era um tijolo de solo, compactado. Às vezes, as pessoas, muito disseminadas assim, em parte de aldeia, né, dos índios, iniciado ali, na parte milenar também, muito utilizado. A pessoa compactava esse tijolo numa caixinha, moldava ele em forma, né, retangular, né, e criava já um tijolo. E colocava, às vezes, fibra de coco, alguns agregados ali para criar uma resistência. E compactava esse tijolo e deixava secar. E com esse tijolo se fazia casas. Inclusive, na nossa região aqui tem casas de tijolo de adobe, tá? E aí, Helder, complementando a sua resposta, a construção com solo é a construção mais antiga do mundo. Eu li alguma coisa a respeito, parece que tem casas assim, de centenas de anos. Assim. Tem casas milenares, cara. Que- Há mais de 1000 anos e de construída com solo. Feita de tijolo ecológico. Exatamente, praticamente isso. a forma de fazer. Porque antes não tinha a composição do cimento, mas tinha outros Sim. agregados que colocavam ali na mistura e geravam a resistência. Sim. Então, ou seja, já era um tipo de tijolo ecológico, com certeza. E o tijolo ecológico agora, o tijolo de solo cimento, né? Ele entrou o quê? Trazendo uma tecnologia em cima desse tijolo adobe, trazendo formas pensadas estrategicamente para gerar uma montagem e entrar no conhecido bloco de Lego, né? Que a gente conhece. Bem interessante. É porque esse adobe provavelmente não tinha esses encaixes, né? Não tinha os encaixes. Ele era Isso todo torna maciço. mais difícil, né? O A encaixe de tudo. formação, criar esses Porque o encaixes. tijolo ali tem diferença também na superfície. Tudo irregular. Era um Sim. tijolo assim, bem. A gente chama. Hoje a gente tem um maciço chamado de caipira, que vai no fogo. Uhum. Né? Esse adobe, a vantagem é que não ia no fogo. Então já é um tijolo ecológico, né? O tijolo de adobe. Ele não vai no fogo, mas ele é secado. Porém, assim, é uma forma muito manual. Então, ou seja, fica em irregularidades, né? Então, sempre você fazia a casa e teria que fazer um revestimento, um reboco.
ou até mesmo o barro, né, passado, assim, Dá das uma- construções mais antigas, né? E hoje o tijolo ecológico, ele pegou todo o adobe ali, evoluiu, trouxe muito mais tecnologia, e hoje a gente está com esse super adobe, vamos dizer assim, atual, tecnológico, que é o tijolo solo cimento, tijolo ecológico. Uhum. Muito Eu bacana. não conheço essa parte. A Adobe pra mim é só Photoshop, é família do Photoshop. Eu não sei. Não, Eu tem conheço Fala a- Adobe, eu falei, pô, É o tijolo de adobe, bem bacana. e- Essa é a história, a raiz. Então, você me perguntou sobre Durabilidade. durabilidade. Então, eu contei a história para a gente entender. É porque eu tô te perguntando essas perguntas, eu tô querendo, assim, conhecer mesmo sobre o Sim, tijolo ecológico mais a fundo. sim, Igual você falou da questão do produto que é usado, a diferença pro tijolo convencional, convencional, que não tem essa questão desse monte de árvore que destrói para fazer o Sim. convencional. argila. A argila, que é um negócio também que você pode estar destruindo um leito de um rio aí, né? Sim, sim. Uma nascente, né? Sim, uma nascente, um leito também. E agora, a durabilidade, e uma outra questão que eu acho interessante saber é o seguinte: dá para construir, por exemplo, um prédio com tijolo ecológico? Tem um limite de pavimentos, Porque ele é mais pesado, né? Sim, Na verdade, Então, não. ele não é mais pesado. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Dá para construir, já respondendo diretamente, dá Uhum. para construir um prédio com tijolo ecológico. Mas vai ter que ter uma estrutura, dependendo do tamanho da altura, não tem jeito, né? Não tem como fugir da estrutura Então, do edifício, é né? exatamente isso. E só finalizando ainda a questão da durabilidade do tijolo ecológico. Uhum. A norma hoje ela pede uma garantia de 50 anos na estrutura. Então, se você me perguntar qual a garantia do tijolo ecológico, eu tenho que falar o seguinte: 50 anos. Porque o tijolo ecológico ele faz parte da estrutura do imóvel, Sim. ok? Então, eu tenho que te falar 50 anos. Agora, é claro que existem cuidados para que, de fato, essa construção ela dure muito mais que 50 anos. Aqui no Brasil, nós já temos casa com 50 anos construída com tijolo ecológico, em perfeito estado. Então, você vê, não é um negócio tão novo, né? Mas ainda não engrenou por falta mesmo desse conhecimento, desse bate-papo que a Uhum. gente está fazendo aqui, que é tão importante, as pessoas entenderem isso. Então, ou seja, 50 anos é a durabilidade que eu tenho que te dar nesse produto. Para isso, eu tenho que ter algumas regras, seguir algumas normas e entregar um produto aí de qualidade, tá? Uhum. E aí depois você entrou com a pergunta. Da questão de tijolo ecológico tem um limite de andares que eu consigo fazer com ele. Então, é possível sim construir prédios com o tijolo ecológico, mas não acho tão viável. Por quê? Vou te dar um exemplo bem rápido para você pegar. As pirâmides, né, do Egito. Então, elas são, eu não sei bem a altura certa, não sei se Em torno de 30 metros. em torno de, se sei, não me engano. 30, 50, sei lá, alguma coisa assim. 30 metros de altura, que já é uma altura assim, bacana. Mas qual que é o conceito aí de engenharia em cima disso? Você tem que fazer a base mais larga. E aí você vai afinando até chegar à ponta. Então, isso é um conceito de engenharia para você ter a estrutura estabilizada, tá? No tijolo ecológico, como ele tem toda uma pegada já estrutural no próprio tijolo, economia de material, que a gente vai estar vendo isso daqui a pouco. Então, ele não te dá assim. Não é tão interessante construir prédios com ele, tá, Helder? Porque você teria que fazer, às vezes, parede dupla ou parede tripla para subir mais andares e ir Entendi. afinando aos poucos. Só que, no Paraná, nós temos um prédio de 15 andares construído utilizando o tijolo ecológico. Tijolo ecológico. 15 andares. Como que foi feito lá? Para não ter que engrossar mais a parede nos andares de baixo e ir reduzindo até chegar em cima, o que esse construtor fez? Ele utilizou o concreto armado. Que o concreto armado ele é uma estrutura muito resistente e esbelta, ou seja, fina, né? Não precisa de tanta área para ter tanta resistência, certo? Então ele utilizou o concreto armado para fazer todo o esqueleto do prédio, tá? E utilizou o tijolo ecológico, vedando, fazendo o fechamento das paredes. Cara, ficou um prédio lindo. Uma coisa assim, Peraí, ele contemporânea. fez o esqueleto, então, e veio fechando com... Ele fez o esqueleto Só de concreto simplificando, armado. Né? Uhum. O tijolo ecológico, as vigas dele passam aqui dentro Só desse dentro, né? buraquinho, não Uhum. vem através de caixarias de construção convencional. Na construção convencional, é necessário fazer uma caixa de madeira, né, subindo para fazer o esqueleto da casa. E normalmente, assim, a largura de uma casa aí de 2 andares, por exemplo, O mais utilizado é 15 por 30. 15 por 30, uma coluna de 15 por 30, né? Aqui a gente tem um buraquinho de aproximadamente 60 milímetros, 6 Então, centímetros. 6 centímetros. Então, assim,
Para você fazer um prédio ou algo maior, é necessário ter uma coluna maior, que Uhum. excede o tamanho do buraco do tijolo. Aí que vem a necessidade. Mas Então, você só pode não fazer daria as pra colunas montar- estrutural, Exatamente. e o É, tijolo sim. ecológico fechando. Foi o que ele fez lá no Então, Paraná. basicamente, tá? você não Isso aí. consegue só montar a Entendi. estrutura das Entendi. colunas com ele. É né? possível Porque- também, só que assim, não passa a ser viável, porque Aham. aí você vai gastar muito material. Entendi. Aí o custo-benefício, ele começa a ficar desequilibrado. Não é Então, assim, interessante. é viável fazer prédio com tijolo ecológico? É sim, porém, não fazer as Não vigas- utilizar ele como estrutura, e sim Exatamente, como entendi. vedação. Isso aí. Entendi. É porque se eu entendi agora. É porque o que você está querendo dizer é o seguinte: para fazer uma casa, você consegue fazer ela toda de tijolo ecológico Exatamente. nesse processo de tijolo ecológico, sem ter que fazer colunas. Isso. Porque a coluna Menos vai dentro do desperdício de tijolo. madeira, Exatamente. mão de obra. Até um triplex, tá, Helder? É assim, é um número assim, é um andar legal para se fazer com tijolo ecológico. Entendi. O triplex ele é legal, faz uma estrutura bacana, já utilizando toda a E você técnica precisa dele. preencher esse lugar que ela tá vindo, essa ferragem com concreto? Preenche. Ah, tá. Ele cria a estrutura em si da técnica construtiva com tijolo ecológico, ele é super resistente. É Não, muito resistente. com certeza. Mas Você tem falando até um aí. vídeo, né, que já postamos já, da É. resistência da coluna normal Sim. e da coluna com tijolo. É É uma muito coisa absurda. forte, O caminhão passa em cima, cara, nem mexe na coluna. Tá louco. É uma Já coisa- na outra já começa a Aham. destruir ela. Então, De jeito, eu tô imaginando aqui, isso que cheio de concreto com ferragem Sim. dentro. faz cara. uma coisa- uma armação, né, Sim. tipo um 4, né? Como que é feito na estrutura em si? A casa convencional, ela tem os pilares nos 4 cantos, normalmente, né? Você Uhum. utiliza ali nas extremidades, os 4 cantos tem um pilar. Pensando num quarto aí, 4x4. Então, cada cantinho tem um pilar embutido, certo? Então, 4 pilares ali. Então, a gente chama de cargas pontuais. Então, todo o peso da casa, o peso da laje, o peso da própria estrutura da casa, Telhado, da caixa d'água. ela distribui pontualmente naquele pilar e desce para a sua fundação e a fundação passa para o solo. O tijolo ecológico a gente fala que são pilares distribuídos. Em vez de ter 4 pilares separados, que são aquelas cargas concentradas, aonde gera possibilidades maiores de trinca. E na verdade o tijolo convencional não segura carga, né? Não, ele é só Segura vedação. só as colunas. Exatamente. Só vedação. O tijolo ecológico Ele já todo suporta ele peso. segura. Exatamente. Ele já cria a estrutura. A Ele já é estrutura parte da ele é estrutura. parte da estrutura. Ele é parte da estrutura. Entendi. E aí, isso me possibilita gastar menos ferragem, areia, cimento. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais para frente. E, finalizando, os pilares, em vez de ser concentrado, normalmente, a cada 1 metro, 1,20 m, você põe um ferro e enche de grout, que é um concreto com brita zero. Uhum. Ou seja, um concreto mais refinado, porque o orifício dele aqui é muito pequeno. Então, Uhum. teria que ser uma brita fininha para o concreto poder descer dentro dos Sim, eu furos sei qual que dele. é. Uma brita bem Uma brita zero, bem fininha. É. Eu já vi essa brita. Então, você tem uma economia enorme de ferragem, concreto, e assim, cara, é muita Cara, economia. sabe o que eu fico encasquetado com esse negócio? É como que isso não tá numa dimensão muito maior do que tá. Porque tanto pela questão da sustentabilidade, como pela questão de custo-benefício, é muito melhor do que o modelo, pelo menos para casas, é muito Sim, melhor do que sim. que o tijolo convencional. Aí eu Exatamente. sempre tive na cabeça, assim, será que é por causa do custo, da questão financeira? Você acha, Frank, que ele... O que você tem a dizer sobre isso? Tem sim. Eu vejo assim, nem o custo ainda não é vamos dizer, o maior vilão. E de fato, assim, eu também fico muito chateado, Helder, quando eu vejo todo o potencial que é o tijolo ecológico e ainda vejo assim que ele está ainda muito pouco disseminado no nosso dia a dia. E é uma parte da minha missão, mudar essa história. Né? E assim, eu fico grato pelo espaço aí de vocês, porque é mais um meio de comunicação para a gente poder levar essa informação, que está faltando essa informação. Então, Helder, de fato, o preço em milheiro, ele é superior ao convencional, Sim. tá? Hoje, essa diferença, hoje o milheiro do tijolo ecológico é R$ 1.500 o milheiro. O tijolo convencional, ele está em torno aí de R$800, R$900 o milheiro. Alguns lugares chega a 1.200 o milheiro. Então, depende um pouco de região. Então, vai ter uma região que ele vai estar em torno aí de 50% a mais do que o tijolo convencional. Vai ter alguns lugares que vai estar aí uns 60%, 70%, tá? Então, o preço, ele tem um primeiro impacto. Só que eu disse para você que ele não é o definitivo, é o que determina
a pessoa de comprar ou não o tijolo ecológico. Eu vejo assim, que está muito mais na informação e no entendimento do que é o produto do que em si no preço. Porque o preço nós temos a nossa consciência que, vou usar um produto aqui básico, né? Vou colocar aqui a palha de aço, o Bombril. A gente tem um entendimento que o Bombril, você vai comprar no supermercado, ele é um pouco mais caro que as outras palhas de aço. Uhum. Às vezes 20%, 30%, 50%, até 100%, dependendo do produto. Só que a gente sabe o que é o Bombril. A gente sabe que a durabilidade vai ser maior, que ele vai dar um resultado melhor na panela. E o tijolo ecológico, eu vejo mais por isso, não pelo preço, mas pela falta de entendimento do que é o produto, cara. Porque você já pegou aí certo. Olha, a gente tá no começo do bate-papo. A gente já falou coisas aqui que não precisaria falar mais nada. Cara, já tô reduzindo extração de argila no meio ambiente. Eu tô reduzindo queima de árvores. Eu tô tirando o CO2 da atmosfera. E assim, fora mais um monte a parte estrutural, um monte de economia que a gente tem, que a gente vai falar, detalhar mais para frente. Então já são argumentos o suficiente para a gente falar assim, não, eu preciso utilizar o tijolo ecológico. Mas será que também, além do desconhecimento, igual você falou, o desconhecimento é o principal motivo? Sim. Porque realmente as pessoas têm uma certa resistência, né? Do novo. Assim, é do novo, porque todo mundo faz uma coisa, então eu vou fazer isso também. É Sim. difícil a pessoa quebrar isso. Sim. Mas será também que não falta profissionais capacitados para trabalhar com tijolo ecológico? E talvez uma pessoa... Porque assim, a pessoa vai fazer uma casa, às vezes, ela mesma não pensa talvez no material. Ela chama um pedreiro, assim, normalmente, né? Um chama arquiteto, engenheiro, isso varia muito. E se a pessoa não tiver o conhecimento do tijolo ecológico, ele vai indicar o convencional e a pessoa não vai nem argumentar, porque ela não é técnica da área, ela não entende, né? Você acha que tem alguma coisa a ver também com isso? Cunhado, mas assim, eu te falar a verdade também, tá? Não é nem essa questão só de achar profissional. Eu tô te falando porque eu já fiz alguns trabalhos com ele e eu sei mais ou menos como é que funciona o mercado dele ali. Tem alguns pedreiros que você fala que vai fazer com tijolo ecológico, os caras dão para trás. Porque, primeiro, é muito mais rápido o processo. O pedreiro, às vezes, que demorar 3 meses para construir uma casa, vai demorar quanto com tijolo? Ah, pode tirar aí 30%, ou colocar 2 meses. Aí, já, de cara, você já vai falar com ele que vai ser mais rápido e ele não vai querer. Isso acontece Mas é muito. importante esclarecer isso então, Frank, porque você falou que a questão do custo é mais alto do tijolo ecológico. Mas no conjunto da obra, Conjunto da obra. é mais barato fazer a obra de tijolo ecológico? Muito Exatamente, Helder. Porque é importante a gente falar isso, porque senão também a pessoa que está ouvindo, eu mesmo, você começa a achou que era comparar, mais mas é caro. mais caro. Mas aí que tá, o produto é mais caro, mas ele torna o processo mais Muito barato. mais. Exatamente. Você- E é uma economia grande. Chega a quase 40%. Grande, tá? né? É Uhum. isso? Então, Quase assim, 40, né? pode chegar, pode até ultrapassar 40%. 40% de uma obra. Ah, legal. Pode Você até tira muita ultrapassar. coisa, né, velho? Você tira. Você A não mão de precisa obra usar- reduz, né? Reduz a velocidade da obra. Você não usa cimento, né? A redução muito de pouco, cimento muito Muito pouco. pouco, usa muito pouco Mas cimento. você pode rebocar se quiser, Pode, Mas não tem Normal. necessidade. não tem. Você mas já não, pode se fazer. não rebocar é mais economia ainda. Não E rebocar é melhor E, cara, ainda. eu acho até uma maldade, porque você já viu a parede disso? Não, cara? já. Não faz Cara, sentido. Você pode não tem como vernizar, né? rebocar. Você pode Vernizar. vernizar Não tem como. bonitinho e tal. É. Não precisa, rejunte. Você Rejunte, pode fazer passa o rejunte rejunte. Mesmo rebocando também. fica mais barato? Fica, né? Mesmo Fica- rebocando? mesmo rebocando fica mais barato. Até Entendi. cerâmica, né? Você consegue Cola colocar direto mesmo. Direto na cerâmica Entendi. pra você ver. É muita economia, mas você falou sobre a mão de obra. A mão de obra em si, como o Edgar já reforçou, o próprio profissional ele já fica um pouco nessa questão matemática, né, Edgar? Que ele está Aham. reforçando aqui. Ah, cara, com tijolo ecológico. O profissional que já conhece, ele pode entrar nesse, vamos dizer assim, nessa maldade, ou talvez até malandragem. Ah, eu vou pegar o tijolo ecológico e vou trabalhar menos tempo, né? Eu vou sair fora logo. Tipo assim, né? Para empreitado seria interessantíssimo para ele, né? Exatamente. Então, é isso aí. Você tá na diferença de mentalidade. Depende- Mas é uma Depende coisa do ponto de nova, cara. Os vista. caras ainda, tipo assim, eles não entenderam ainda o que é tijolo. Pra pensar nisso é outro nível. Eu sei, tem uma resistência. Aí, Exatamente. só um outro detalhe que você estava até falando em relação a algumas coisas, tipo assim, ecologicamente isso, não sei o que e tal. Mas, cara, a gente buscando aqui dentro do mercado, do afegão médio aí, né, da dona de casa, ou do cara que sustenta a casa e vai construir a casa dele. Sinceramente, esses detalhes, a gente já até conversou sobre isso, o cara não tá nem aí. Ele quer ir no mais barato. Tipo assim, o paradigma aqui tá no seguinte, é você colocar na cabeça do cidadão que
o tijolo ecológico, para você comprar ele, ele é mais caro. Mas no final da sua obra, ele vai ficar muito mais barato. É isso que você Uhum. tem que colocar na cabeça do pessoal. Só que, cara, o brasileiro é imediatista. Eu acho, Muito assim, imediatista. eu Ele acho que quer na ven- hora. Ele quer a coisa pautada. eu quer acho que sentir a economia na hora. vendeu o processo. Exatamente. Por isso que eu falo muito assim, não é o tijolo ecológico, é a técnica construtiva com os tijolos ecológicos. Uhum. Que aí você engloba tudo. Porque a economia você tem em torno aí, Helder, de 15, 25, 40. Cara, 40% de economia numa É muita construção. coisa. Se eu falar aí numa construção aí de 100 mil reais, eu tô falando de economizar 40 mil reais, cara. É muita grana. É muito dinheiro. Então, como que eu vou ficar fazendo uma conta? Ah, eu paguei 5 mil reais a mais de tijolo na minha construção. Cara, mas eu tô economizando lá 30, 25 mil. De O processo. brasileiro não faz essa conta. É, cara. entendeu? Não Essa é a faz. grande dificuldade. Então a gente tem essa barreira grande para quebrar, que é de fato colocar na cabeça das pessoas que ela precisa enxergar o processo pronto e não fazer a conta do milheiro que a gente fica até Uhum. brincando internamente no nosso setor. Ah, para de fazer a conta do milho, né? Você está fazendo a conta do milheiro. Por quê? Você vê quanto que é o milheiro do convencional e vê quanto que é o milheiro do tijolo ecológico e toma decisão em cima daquilo ali. É o que Mas o Edgar falou, mas eu- imediatista. Mas eu vou te falar, eu tenho uma intuição em mim o seguinte, que esse trabalho de conscientização vai ter que começar nos pedreiros, arquitetos e engenheiros. Porque eles vão ser os porta-vozes de levar isso para a população mais leiga. Porque eles vão chegar e vão explicar com mais detalhes. Sim, Porque a população mais leiga, cara, é isso aí que você falou. O cara não entende de obra. Ele chega Sim. lá, é 500, é 200 reais a mais o milheiro. Ah, então me dá o normal convencional. exato. Então, mas aí é difícil do mesmo jeito. Não, eu já pensei dessa forma, igual você. Assim, Assim, uma intuição, uma intuição. não, sim. Você Inclusive- conhece mais a prática, sabe o desafio melhor que eu, Exatamente. né? Eu já pensei da forma que você está dizendo, só que assim, você ainda foi um pouco além da forma que eu pensava, tá? Porque você englobou 3 categorias aí. Você falou arquitetos, engenheiros e pedreiros. Uhum. Então, eu no início de carreira, Helder, eu fiz muita força em cima dos pedreiros. Uhum. Então, foi um esforço muito grande com um resultado muito baixo. Justamente por causa dos paradigmas que a gente já está falando aqui. Do cara não querer, de ser uma coisa nova, sentir inseguro, às vezes até pelo financeiro, etc. O cara às vezes demora, tipo assim, 10 anos para se tornar um pedreiro, para Do poder convencional. aprender a colocar o tijolo na parede. Aí chega um tijolo novo e fala, ih, meu Deus, É mais meu 10 frango, anos. filho da mãe chegar e atrapalhar, cara. Ele não quer sair da zona de conforto. Exatamente. Não quer sair, ele quer ficar no Exatamente, cara. seguro. Ele quer ficar no que ele conhece. Cara, e esses caras, né, principalmente até a questão do Pedro, que você não estava tão errado assim, eles fazem diferença, porque na hora que uma dona de casa, vou te dar um exemplo aqui, a minha sogra vai começar a construir. Sim, Aí o intuito é tentar convencer ela, né, a estar fazendo tijolo ecológico. sim. O que aconteceu? O pedreiro lá convenceu, não, aqui não sei o que, vai ficar muito mais caro. Não vai, mas é aquela coisa, né? Mas é difícil isso. colocar, Então, cara. então é Edgar, complicado. mas esse esforço eu trabalhei muito dele e é um esforço, é o seguinte, vamos lá. O que é mais fácil convencer? 100 pessoas ou 10 pessoas? Eu acredito que 10 pessoas é mais fácil de você Porque convencer. quando você convence Porque polariza muito. Só para convencer a liderança, Isso, né? Para descer, para exato. Porque o que acontece? Quando eu falo assim, eu vou entrar com o setor dos pedreiros. Eu tenho milhares de pedreiros. Quando eu falo assim, eu vou entrar com o setor do engenheiro e arquitetos, eu já tenho um público muito reduzido. E olha o ponto-chave, Helder, é isso que eu queria ter falado. Por que eu fiz um esforço reverso? Porque eu não preciso convencer os pedreiros e nem os engenheiros. Eu preciso chegar na concepção, na raiz. Onde que é? Arquitetos. Eu preciso que os arquitetos projetem com os tijolos ecológicos. Porque os engenheiros e pedreiros são executantes. sim. Uma vez que o Mas, arquiteto ô, faz, Fran, ele não tem volta, Mas tem que você fazer. acha que, vou te dar um exemplo, quando a gente vai, o que movimenta mesmo, né, todos os setores? Cara, é classe C, classe Sim, D, é sim. essa galera.
essa galera não trabalha com. Às vezes o cara tá querendo construir uma casa, o próprio pedreiro, vou dar um exemplo aqui bem clássico. Seu pai, né, Helder? O pai do Helder, ele pega o projeto, ele faz a casa. Não sei se você tá trabalhando mais, né? Mas ele Não, pega a casa do ainda pega início e uns- faz até o final, cara. Sem. Legal, legal. Entendeu? Então, assim, a maioria hoje que movimenta mesmo a massa mesmo, Sim. o cara chega, eu quero construir. Ele passa o que ele quer pro pedreiro, o próprio pedreiro constrói para ele. Mas é Exatamente, aquele ponto. Edgar. Por exemplo, antigamente as construções eram de quê? Pau a pique, né? Barro. Adobe. Quem que construiu com tijolo primeiro? Quem que teve o primeiro acesso ao tijolo? Ao tijolo convencional, né? Digamos assim, Uhum. que ele veio primeiro. Vai ser a primeira classe. E depois isso veio descendo para as outras classes. Hoje em dia, a classe D, C, elas constroem também com tijolos. Inclusive o mesmo que a classe A, a classe B. Deixa eu exemplificar isso melhor. Mais ou menos. Vou dar um exemplo aqui dos chinelos Havaiana. Olha só como que a gente vai pegar agora legal. Porque os chinelos Havaiana, eu lembro de infância que quando você colocava um chinelo Havaiana no pé, a gente tinha vergonha. Branco e é- azulzinho, né? Cara, era vergonhoso Ele colocar. era azulzinho lateral e branco em cima. parada assim. Exato, Em cima, eu passei azul. por isso. E sujava, na verdade, ele ficava branco, ficava Cara, amarelo depois. Eu né? queria um Não, Raider no meu pé. Eu queria um Raider no meu pé. É, todo mundo gostava do Raider, Fechadinho, legal. Kenner. Não, teve uma Exato. época que a gente virava, né? Ele comprava ele branco, virava pra ficar azul por cima pra ficar diferente. Cara, Depois então, até que começaram a fabricar desse Fazer jeito. azul, né? amarelo, É. preto. então, ó, esse exemplo, cara, nós vamos pegar a chave do que a gente está conversando aqui agora. Qual a classe que a gente precisa chegar, tá? E eu pensei muito nisso, tá, Edgar? E trabalhei muito nisso. Agora eu estou um pouco mudando o foco e entendendo melhor essa situação do meu setor. Então, tijolo. O chinelo Havaiana, ele ficou muito tempo a gente com vergonha desse material, desse chinelo, de colocar no pé. Pessoalmente, estou falando de experiência própria. Sim. Só que o que os empresários, né, o setor entendeu? Ei, peraí, a gente está colocando o chinelo Havaiana no pé de uma pessoa de baixa renda, que não pode comprar um chinelo, às vezes, Raider, de melhor qualidade. Só que essa pessoa de baixa renda ali, que não pode ter um Raider no pé, por exemplo, na época, né, na minha época, ela tinha que se sustentar com o chinelo Havaiana, que foi o meu caso também, eu tinha chinelo Havaiana, né? Uhum. Beleza. E o que o setor fez, esse público fez? Opa, vamos lá. E se eu colocar o meu chinelo Havaiana no pé de um artista, de um cara da nata, da alta cúpula, influenciador, né, com muita influência. E se eu colocar esse cara com um chinelo Havaiana entrando num shopping center, passeando na praia, indo num casamento, em qualquer lugar o cara indo com um chinelo Havaiana. Edgar, eles fizeram isso. E o que aconteceu? A gente já sabe. Hoje o chinelo Havaiana é um dos Sim. produtos que está no pé de todo mundo, de todas as classes. Então, eu percebi isso, Edgar. Se eu conseguir alcançar o público, né, de classe, de poder aquisitivo maior, de maior influência, igual hoje nós temos uma atriz aí global, uma modelo global, sendo embaixadora do tijolo ecológico aqui no Brasil, que é a Laís Ribeiro, né? É uma modelo internacional. Então, ela está entrando com um empreendimento aqui no Brasil só de tijolo ecológico. Então, a visibilidade, o desejo vai chegar em todas as classes. E aí a gente vai ter a inversão. Por quê? Para me convencer todas as pessoas a usar o chinelo Havaiana ia ser muito difícil. Assim como eu me esforçar tanto, talvez a vida inteira, para me convencer 10 mil pedreiros a construir com tijolo Cara, eu ecológico. peguei direitinho a profundidade dessa questão. Porque quando você falou da questão do classe C e do pedreiro, eu entendi a situação. Só que, ao mesmo tempo, existe a profundidade nessa questão muito, muito grande. Porque você falou aí, a gente está falando de tijolo ecológico, é uma mudança de paradigma. É uma mudança cultural. E para fazer uma Exato. mudança cultural, você tem que atingir primeiro os influenciadores, Exatamente. que Faz são sentido. as classes mais altas. E tinha um marketing em cima dessa galera. Essa galera comprando, naturalmente vai descendo todo mundo. Exatamente. Hoje, o momento que a gente está é o momento da virada de chave. Que Uhum. quando virar,
todo Já mundo tem é- pessoas comprando a ideia, né? Igual a Exatamente. Gramodelo, né? Laís A Ribeiro. Laís Ribeiro Sim. e tal, eu tava vendo Tá até alguns que trabalham até com ecomáquinas, né? ela Sim. fez uma Falando parceria nisso, com. o Frank hoje é até garoto propaganda da É, Ecomáquinas lá. Exatamente. Tem algumas, aquela Cleo Pires, né? Tá Sim, também. também Eu tá acho que o marido envolvido. dela vai montar uma fábrica agora, Exatamente. né? Então, Então a gente está chegando nesse chinelo havaiana no pé do artista, do influenciador, das pessoas que vão ser mais vistas. Porque olha só, eu estou aqui no interior de Minas Gerais, Santa Bárbara do Leste, né? Legal, no podcast aqui, que já. Caratinga, tá? É porque quando cai na mão do Caratinga. influenciador, cai na mídia também. Exato, aí E você cair na mídia, o alcança cara que vê. E aí, É, o cara que vê, ele quer fazer. O pedreiro tem que se adaptar a esse gosto. Na verdade, talvez seja essa o ciclo correto mesmo. É isso que a gente está alcançando agora. É estratégico isso. É estratégico. A Ecomáquinas é a principal fabricante de É ecológico uma das hoje. principais no Tu viu que tem Brasil. mais de 80 países, né? Sim, ela é uma das mais conceituadas aqui Aham, no Brasil, sim, e no mundo, para ser bem sincero. ela entrega Vários países. Vários É países. porque Abraço, Gilson. É isso aí, Gilson. Abração aí. é muito estratégico essa questão aí. Tem que ter uma estratégia, né? Exato. E a gente Isso, disso. conseguiu identificar isso. Só que assim, por que a gente demorou tanto? Isso justifica o nosso questionamento. Por que esse material não estão em todos os depósitos? Por que os pedreiros não estão utilizando o material? Sendo que é um material, Helder, que vai gerar economia para o cliente, cara. Edgar, vai gerar mais resistência para a casa do cliente. Como que um produto desse não está popularizado em todos os lugares? É uma pergunta que agora a gente está começando a entender. Estávamos com um esforço muito Porque é um grande. paradigma. Talvez algo porque diferente. vocês agora sejam os pioneiros nisso, né? É. Nessa nova Vocês estavam estavam agindo muito na ponta, né? Exato. E o público é muito maior Aí para o esforço é muito dando convencimento. maior. na ponta de Isso. faca, né? Aqui Por isso que a gente não embaixo. conseguia. Você vai Você numa teria que ter, cidade. tipo, sei lá, 1.500 Franklin andando pro Brasil afora, missionários isso. isso aí. Isso Porque mesmo. senão você não conseguiria fazer. Não, Não tem consegue, como. Na cara. ponta, não. Não dá. Então é em cima. Então, quando a gente fala dos arquitetos, ainda vai gerar um tempo para isso, né? Eu creio que E o nessa arquiteto estratégia segue muito a mais rápido. tendência dos artistas. É. Sim, Olha que doideira. O arquiteto vai se adaptar a isso também. Talvez já o está arquiteto, acontecendo. Ele é um cara mais fácil de trabalhar nele do que no pedreiro. Sim, Porque ele vai disseminar. exato. Mas, inclusive, ele, para comprar ideia, tem que ter a Laís Ribeiro. Tem que ter um Sim, cara que faz uma casa de alto padrão. Uhum. É assim como Exatamente. funciona, né? E E isso já falando tá em casa de acontecendo. alto padrão, né, o Frank tá indo agora para Tocantins, olha que massa, Tocantins, sim, né? Tocantins. Para construir 50 casas de luxo lá. 50 alto padrão. mansões. Olha só que Tocantins. Casa doideira. pra caramba. O cara né? sai de Santa Bárbara, né? Olha só que bacana, tá conquistando o Brasil. Não, mas o Frank agora, tava cara. vendo tá Moçambique, Capelinha, Piauí, Cara, a gente Santa tem. Catarina. É uma Nossa. missão que a gente tem de disseminar de fato o tijolo ecológico. E a gente está fazendo isso com excelência, com muito amor. Estamos alcançando. Frank, assim, só para entender aqui também, essa sua paixão, né, para essa questão de construção civil. Você chegou a trabalhar no Depósito BenTV? Cheguei no depósito BenTV, o depósito do meu avô, que Você meu não chegou pai. a conhecer, Já não? Eu Iniciou. conheci lá, porém eu peguei mais a época do finalzinho, né? Aham. Uhum. É, Na frente da casa do Helder lá. exatamente. Nossa, lá a galera Viu? animada. Lá tinha uma Cara, energia, Cara, eu tava Pessoal, falando era com o fera. Helder aqui. Era 2 carretas de cimento por semana que o Frank tava É. lá em cima, lá jogando cimento pra cima, pra baixo. Inclusive, era bem fortinho, né, Edgar? Não sei se você lembra. Hoje eu tô mais fraquinho já, entendeu? Mas assim, era bem forte, que o saco de cimento é 50 quilos, cara. Eu pegava 2 do chão e colocava na cabeça. Mostra como é que você fazia lá, ia pegar o tijolo. Ai, não, fliperama. Pois é, cara. Então, assim, o depósito BenTV foi o depósito do meu avô. Meu pai, ele saiu de Patinga para trabalhar nesse depósito, ajudar o meu avô. Ele fez uma boa gestão, a gente conseguiu, né, ter bons resultados na gestão do meu pai. E eu cresci no contato de material de construção, cara. Eu lembro direitinho meu avô lá, eu ajudando meu avô a contar tijolo, de 2 em 2 para ser mais rápido, riscando lá 1, 2, depois multiplicava por 2. Então, essa paixão da construção, Edgar, você tocou num ponto muito legal, veio dos meus avós, junto com o meu pai. E eu gostava muito de patins também, na época, não sei se o Helder lembra, eu pulava Lembro. direto às bicicletas ali, né? Eu lembro que cimentou o terreno de casa lá, quando cimentou, veio uma galera lá de Ixi, patins lá. Você cara, foi, foi? com certeza. Cadecida? Cimento lá o tempo todo, a descidinha. Você pegou muito skate, né? Você não andava de eu andava de patins. skate. O Helder era mais de skate. Então. A fase skate. Eu também peguei Então, essa
Sua fasezinha E- de e Só aí- que eu fiquei muito grande e falei, skate não é pra mim não, cara. Eu Isso tô aqui legal, esse talento né? que eu tenho, Eu tô você tá legal. bom. Mas aí eu falei do patins porque eu lembro que eu ajudava meu pai no depósito e assim, com patins no pé, cara. Assim, com de 9 anos pra frente, eu já ajudava o meu avô e meu pai no depósito. Então é brincando, divertindo, trabalhando e aprendendo. Eu lembro assim que com 12 anos eu já fazia esquema de tubulação de água para levantar quantitativo de materiais para a pessoa comprar, de chuveiro, sabe? Conhecimento ali da montagem. Então, isso foi me gerando não só uma paixão por construção, mas habilidades também. Porque o que eu vivia, a minha infância foi dentro do material de construção. Então, eu evoluí em cima disso aí. E não saí do setor mais. Agora, o tal de pegar cimento com a cabeça. O Frank tinha um cabelo muito gumex, você lembra? Tinha uns Esse caixinhas tal do ali. cimento aí acabou com o cabelo Acabou, dele. meio- Lembra? acabou. Partido no meio. Clark Kent ali, né? No estilo Superman. Isso, piadinha. Cara, era bem icônico. Deixava uma Frank piadinha também. só mexia no cabelinho, assim, partia pra cima, mexia no reloginho. Vamos lá, vamos lá. Cara, era isso aí. Agora tá aí, né? Mas também depois aí de. Igual meu filho tá do meu lado, que é o tamanho do rapaz. 18 anos nas costas. Deixa a gente careca também. Você sabe, né, Edgar? Você tá passando por isso, né? Eu tô sabendo, eu vou eu começar tô agora, sabendo então. que o Frank tá indo pra Tocantins e o Francisco vai continuar aqui em Santa Bárbara. Por quê, Francisco? Rapaz. Fala pra nós aí. Casa que não Rapaz, casa. na verdade, eu chutei. Tava ali sentado ali na mesa ali. Aí ele vai ficar aqui por causa da namorada? Como é que vocês sabem? Tem que ficar, né? As mulheres de Santa Bárbara do Leste é um caso sério. Eu também, a minha é de Santa Bárbara do Leste, né? Casei lá, então Anissa, assim, abraço, Patrícia. Patrícia, meu amor. Acompanha ele sempre. E a É. Patrícia ajuda ele nos trabalhos. guerreira, Você cara, Tem tá. as já duas vê fotos no demais. Instagram com Junta ela e comigo, tal. Você já viu o Tá. vídeo do Rejunte? Conhece ela desde a Você viu época o vídeo do também, né? Rejunte já? Não, Gente, não. no YouTube? Tá com mais de Ah, 10 esse mil é o visualizações. vídeo campeão do É. Junte. É. Rejunte, Vi né? A não, gente fez a tava família. junto, Eu, meu pai e minha mãe rejuntando. Adivinha quem ganhou? Ela. Acabou primeiro. A mulher é Mulher mulher é mais rápida, sensacional, mulher cara. mais Mulher é acabou sensacional. A mulher faz o mais Aham. rápido, gente. É, E ela é guerreira pra caramba, a gente viu. Acompanha mais lento. Ela é massa. É. fera. Tá Por comigo. trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? É o caso da minha E, esposa, e é graças a massa Deus. também outra coisa, né? Envolvendo até questão de família. O Francisco, você começou a trabalhar com seu pai desde quando? Como é que foi? Cara, 10 anos e meio. Eu lembro lá que a gente já tava trabalhando Fala na não, que a gente vai ser fábrica. cancelado. Trabalho infantil aqui, cara. Não, eu podia, porque era só meio expediente. Era, Não, mas eu acho massa. era micro aprendiz, que tem um Ah, mas menor isso aí- aprendiz que tem a lei, né? Ele era É, micro o aprendiz. Mas Cara, nisso aí eu podia ser ganhava ali- cancelado. Nada, né? cara. Porque Você trabalhava eu com acho 12 anos, massa, meu pai. cara, Não eu foi acho pai massa. comigo, eu quis trabalhar. Não, ganhava a ali gente R$2 ia por pagar dia. café, cara. Muito mais pra mim. O cara. Helder, É. falando em construção civil, nós trabalhamos de pedreiro, de servente de pedreiro. Sim. Chegando, não É, para. trabalhei né? pra A primeira Caramba, fábrica do meu pai, a gente fez ali no primeiro dia quantos tijolos? 130? É mais ou menos isso. É o segundo Então- 300. Em torno de 130 tijolos ali. Eu ganhava R$2 por dia. Dava final de semana, eu tava com a carteira assim, com um paçoco de nota de R$2, comprava aquilo tudo de cartinha, chiclete e bala. Era Olha que legal massa. demais, Mas hoje em dia, assim, com a mesma máquina de antigamente, a gente tem a capacidade de fazer aí em torno de 2.500 tijolos por dia. Entendeu? Ah, que Então, massa. assim, Muito é uma grande. evolução muito grande. Mas assim, a gente tá numa época muito mimimi, né? Tipo assim, Demais, na cara. nossa época, cara, a gente é molequinho, né? Helder? A gente ia apanhar café, cara. Eu cresci no vai de depósito do meu avô, cara. O campo ali de Santa Bárbara, né? A estrutura da arquibancada e tal, a gente construiu lá, cara. A gente tava lá, metendo pau lá, Quer- né? Então, Quer valeu, saber, antes de eu começar com o meu avô, eu vendi picolé do barzinho do Sr. Raimundo. Ah, tá. E pegava o dinheiro do picolé e já gastava tudo lá de fichinha de fliperama. Raimundo que acabou isso, com a minha vida, eu cara. ia te- Raimundo começou com fliperama Eu ia de te Santa perguntar Bárbara, isso, eu que- lembro no Raimundo, cara. É, Faz cara. Street Fighter. Cara, eu Street Fighter pegava dois. o carrinho de picolé, ia em Santa Bárbara, rodava vendendo, né? Eu sempre tentava diferenciar, colocava um guarda-sol grande assim para chamar a atenção. Vendia os picolézinhos, chegava no Raimundo, já pegava meus 1,50 lá de comissão de picolé e já torrava tudo no Você fliperama. sabe que aquilo ali era uma máfia, né? Porque era difícil, era concorrido, cara. Você não conseguia pegar carrinho lá, não. Era difícil. Tinha os caras maiores, né? No É. caso você. Eu pegava você chegava sempre. lá, pegava.
E a gente não conseguia pegar. E na época, cara, a ficha era baratinha, era Sim, cruzeiro deve na uns, época. sei lá, uns Mas assim, 5 era centavos. barato, né? Tá? É. Mas assim, pra gente era difícil. Sim. Não tinha, a mãe não tinha dinheiro pra dar e tal. Não, Não tinha era que tão conquistar fácil. Então você trabalhando tinha que mesmo. trabalhar pra fazer os troços. É. Você era molequinho mesmo, Não, cara. cara, isso aí, provavelmente eu tinha em torno aí de 8 anos de idade, no início desse picolé, pra você ter uma ideia. Muito Vai criança fazer isso mesmo. hoje, Eu lembro do bicho, primeiro emprego que eu tive, eu trabalhando de serviço, fazia que a Rua do Campo, lá, meio fio e tal. Sim. Ganhava R$6 e meu sonho era ganhar 10 um dia. Era mais ou menos assim. A gente começou a trabalhar no campo, o engenheiro lá. A gente fez cada cagada aqui. Não, mas é muito amigo trabalhando junto, É, cara. não você tinha dá- jeito, né? imagina, Eu, né? o Helder, Adriano, puta que Não, pariu. aí já tá Dava com muito praia, zoeira. treino do praia. Então, Lembro, né? Praia, não, era muito zoeiro. deu certo. Aí a gente zoou lá e tal, Frederico. Não, professor. Primeira Era carteira nome, minha, o cara não. mandou nós embora, cara. Engenheiro lá, só Dois- chegou. um mês. Assina aqui pra mim aqui. Nós chegamos lá, moleque, velho. Tudo moleque. Vamos assinar, né? Vamos Ai, assinar. ai. Pô, assinamos. São dispensados. Dispensado. Tchau. Tchau. Um abraço. Cara, mas como- Acabou metade dos problemas da obra. falando em máfia, o tijolo ecológico hoje, ele não é aprovado em muitos planos de financiamento, né? De banco para construção de casas. Ele não é aprovado. Porque não tem um lobby ainda dele, Eles, né? eles pedem para rebocar o tijolo e, assim, cara, com muito custo eles aprovam isso. É uma máfia, assim, muito grande. Nessa questão. Existe um paradigma a ser quebrado em todos os setores, inclusive do financiamento. É um tijolo já normatizado, né? É um tijolo que tem muita qualidade, gera muitos benefícios. E, assim, uma das partes especificamente a Caixa Econômica Federal, ela não aceita nenhum tipo de tijolo à vista. Todos os tijolos financiados pela Caixa Econômica Federal precisam ser revestidos. Então tem que ser rebocado, pastilhado, eles não aceitam à vista. É uma regra. Eu até entendo o motivo dessa regra, eles são seguradora das casas, né? E se não for também um trabalho muito bem feito, vai gerar problemas. Uhum. Então é aquele negócio de ficar no nível de segurança, só que o nível de segurança, se você não colocar um pouco de risco, né, o empreendedor, né, é isso, né? Se você não pôr um pouco ali de risco no seu nível de segurança, cara, você vai ficar naquele o resto da vida, você nunca vai evoluir, você nunca vai aceitar um novo, né? Então, de fato, o que o Francisco levantou aqui, o nosso setor, ele tem uma dificuldade enorme perante financiamento bancário por causa da Caixa Econômica Federal. Porque, assim, quando as pessoas procuram um tijolo ecológico, eu sei que tem vários motivos, mas um dos motivos é a beleza que tem o tijolo, do tijolo à vista. E aí, um desses motivos você tem que rebocar porque a Caixa Econômica não aceita. E ela tem que entender que são produtos diferentes. Ela está tratando, parece assim, ó, essa regra é para tijolo convencional. Só que ela nem considera isso aqui. Sim. Porque tá certo, o tijolo convencional fica exposto, talvez gere Sim. problema com infiltração, Sim, sim. o imóvel deteriorar mais rápido, até o Sim. valor do imóvel percebido é menor. Exatamente. Então, imagino que seja isso. Nesse setor. Mas ela tem que Esse risco. considerar que o tijolo ecológico, ele é para ser assim. E ele é Exato. seguro ser desse jeito. Sim. Com Mas é que certeza. negócio, cara, não é do interesse, talvez. Não é fácil a gente mudar essa mentalidade. Por isso essa é lá em cultura. cima mesmo. É lá em cima. Porque na população fala, eu quero isso, acabou. Acabou. Aí cai, se dobra, todo mundo se dobra. Todo mundo Por vai. isso a importância, voltando aqui na parte dos arquitetos, né? Por isso essa importância, porque quando o arquiteto ele já projeta a casa com o tijolo ecológico, a chance de mudança do projeto é quase zero. O construtor ele não vai conseguir já mudar o produto, o engenheiro ele não vai conseguir mudar o produto, porque antes do arquiteto também tem o quê? O dono da obra. Então, o dono da obra hoje, ele está chegando no tijolo ecológico. Olha só que interessante, tá? Pandemia, né? Covid-19 aí, graças a Deus, a gente já venceu aí o maior mal, né? Já está mais controlado. Mas a pandemia, ela foi um fator que potencializou a procura e busca do tijolo ecológico. Olha que interessante. Como que isso aconteceu? O tijolo cerâmico, ele tinha um preço muito baixo. Comparado com o tijolo ecológico, a conta do milheiro, ele dava em torno aí de 4 vezes a diferença. Hoje está em torno de 2, 1,5. Ah, tá. Mas antes o tijolo ainda era um preço muito mais baixo, Helder. Aí é onde tinha um peso um pouco a mais do preço, tá? Uhum. E com essa, né, devido à pandemia, o que aconteceu? O efeito cascata, o fique em casa, a economia vê depois, né? Então, muitos trabalhadores em casa,
aí já começa a ter a falta dos suprimentos ali das indústrias. Isso fez com que os preços subissem, ok? Então, no mercado do tijolo cerâmico convencional, isso potencializou, a demanda agora está muito maior, teve falta de tijolo no mercado, teve obras aí que parou 3 meses, 4 meses por falta de tijolo cerâmico no mercado. É claro que isso também tem toda uma situação do aquecimento econômico também do país, mas aí, resultado disso, acabou que a procura do tijolo ecológico, antes da pandemia, era mais assim, pessoas mais envolvidas, esclarecidas no setor, né, engenheiros, engenheiros, agrônomos, mais na área envolvida com o meio ambiente ali. Então, ou outras pessoas mesmo de curiosidade, pesquisadores ali, chegavam no tijolo ecológico. Hoje já está um pouco diferente, Helder e Edgar. Porque depois que o tijolo cerâmico ele deu um up no preço, dobrou de preço, faltou no mercado, aí precisou de quê? Procurar uma solução. Eu não tenho tijolo para comprar. O pouco que tem está caríssimo, né? Dobrou de preço. Aí aquele negócio do sapo, né? Ele tem que pular. Se ele não pular, ele morre. E aí acabou que o sapo pulou, né? Senão ele ia morrer. As pessoas hoje procuram o tijolo ecológico buscando alternativas, primeiro, de ter material, segundo, de ter economia. Hoje o tijolo ecológico está sendo mais visto, mais procurado. Que facilita a adesão. Que né? facilita. Começa a facilitar a adesão mais. Exatamente. Então, esse nível de pandemia teve esse movimento e eu percebi esse aumento de procura e vendas efetivas, né, depois dessa pandemia, justamente por causa disso. Se eu quiser fazer uma casa de tijolo ecológico aqui em Caratinga, eu acho para comprar o tijolo aqui em Caratinga? Você acha, nós temos uma fábrica aqui em Santa Bárbara do Leste. Francisco, que quis ficar em Santa Bárbara. Isso, o Francisco Tem aqui. uma fábrica lá. Tem um outro motivo. Por causa Então, daqui, da fábrica ou do outro motivo? O outro motivo é o principal. É a fábrica. Tem cara. motivos secundários também, né? É. E falando nisso, ó, a gente ganhou um presente, filho. Isso aí, Fala aí. Tijolo ecológico? Ganhamos um presente. Não vai ser a casa não, mas eu já falei com o Edgar pra gente poder melhorar aqui. Melhorar o nosso estúdio. Já tá aqui, bonito, mas vai ficar mais top, bonito. Eu quero colocar essa parede aqui toda de tijolo ecológico. Ó. Já pode passar e pegar lá na fábrica, tá? Agradeço demais. Isso hein, que aqui já muito tá, top isso vai aqui. ficar muito bonito. Colocar um LED azul jogando pra ela. Cara, aqui, vai ó. ficar lindo. Top. Tá legal. Vamos fazer show. uma paredinha e colocar a paredinha Esquecendo de aqui. ligar a televisão. Você gosta de azul, hein, rapaz? Esquecendo de ligar a televisão. Você gosta do azul? Ah, cara, o azul Sabe, ele eu combina sou com a feliz. cortina preta. Não é e tal. cruzeirense não, né? Não, você Não, bota né? foguense. Ah, beleza. Então tá bom. A Não time sei do se jogo. melhorou. Eu sou mais feliz que na escolha do time. Então, mas então teve essa mudança. O mercado ele está mudando. Ele está tendo esse giro. E isso está sendo favorável para o nosso setor de tijolo ecológico. Estamos entendendo aonde nós precisamos alcançar primeiro, né, que a gente acabou de conversar aqui do chinelo havaiana. A pandemia potencializou a busca do tijolo ecológico. E eu acredito que nós estamos já nessa curva de ascendência aí para o tijolo realmente começar a entrar e popularizar. Se eu quiser fazer, por exemplo, aqui, uma casa, eu consigo o tijolo que vocês trazem aqui para mim? Sim. E eu consigo profissional para fazer? Ou qualquer profissional faz? Qualquer profissional faz, Helder, com uma certa orientação. Você dá treinamento, né? Mas Nós quem- damos treinamento. Mas eu tô tentando assim resolver o problema assim. Se eu resolver fazer uma casa, por exemplo, aqui hoje, Certo. eu poderia chamar qualquer pedreiro e fazer um treinamento com quem eu faria? Ou tem pedreiros que eu conseguiria achar, talvez, que já sabem fazer? Hoje no mercado já tem. Tem. Em Santa Bárbara do Leste nós Não temos... sei o que é mais fácil, achar esse pedreiro ou pegar um pedreiro e falar, cara, tem um Depende muito da sua treinamento- região. No caso aqui, especificamente para É mais fácil o pedreiro. Caratinga, seria talvez mais fácil, dependendo da ocupação dos outros pedreiros, você pegar um pedreiro que já tem experiência com tijolo ecológico. Mas caso eu eles já estejam... tenha É porque a gente tá É. conversando aqui sobre essa questão da dificuldade, de inserir na Sim, eu sociedade tô e tal. entendendo. Eu tô tentando trazer o seguinte, já que tá discutindo isso, qual o nível de dificuldade ou facilidade para uma pessoa que escolher fazer Não, uma legal, casa hoje legal. em dia? A bola foi legal. Olha só, hoje nós temos capacidade de te fornecer o tijolo ecológico e de te indicar mão de obra local
que já tem habilidade para construir com legal. tijolo ecológico. Na nossa região, nós temos essa facilidade. Só uma pergunta, tem a possibilidade também da pessoa, quero construir a minha casa, você também pode, a pessoa que comprar o tijolo, ela mesma pode construir a casa dela, né? Dependendo do treinamento. Exatamente. Positivo, olha só. Você perguntou assim, qualquer um pode fazer? Pode, mas não de forma desacompanhada. Entendi. Até porque toda obra precisa de ter um RT de obra, de execução. Uhum. Que é o que? O responsável técnico, é o cara que vai ver se está fazendo correto, fazer as instruções, as indicações para ver se está de acordo com o projeto. A questão é que, de fato, assim, precisa ter uma mudança cultural mesmo no nosso setor para o tijolo ecológico entrar, mas existe uma mudança ainda mais profunda, Helder, que é a nossa cultura. Nós não temos cultura de buscar um arquiteto, de contratar uma construtora. É que eu tô tentando também imaginar, assim, na faculdade, por exemplo, de arquitetura, engenharia e tal. Provavelmente eles devem falar muito de tijolo convencional lá. Sim. Mas será que eles falam alguma coisa do ecológico? Você tem essa noção? Você já se perguntou isso? Eu conheci o tijolo ecológico na academia, na escola, no colégio. Eu Sim. conheci o tijolo ecológico em 2011, no meu curso técnico de edificações. Então eles já estão ensinando isso em curso técnico, faculdade e tal. Na parte de resistência de material, ele já é um assunto muito abordado. Legal. Muito abordado. O meu conhecimento foi na Mas, por academia. exemplo, se o arquiteto estiver ouvindo, o pedreiro, o engenheiro, se ele quiser fazer um treinamento, você dá esse treinamento hoje? Positivo. Eu tenho esse treinamento a nível Brasil. Tive agora online recente, treinamento? Não, você vai no local? presencial, e a gente está criando agora um online, justamente por causa da demanda. Na verdade, o Frank foi pra África, né, Frank? Eu fui para Conta a um África. pouquinho. Foi na Você África foi dar treinar o treinamento pessoal lá na África, em Então, Moçambique? Exatamente. Então, pegando esse gancho aí de treinamento, né? Eu participo de uma associação no Brasil, de tijolos ecológicos, eu sou um dos membros fundadores, e nessa associação foi feito um convite para mim estar assumindo uma missão na África. Essa missão foi logo após o ciclone Idai, finalzinho de 2018 que aconteceu, e devastou muitas cidades da África, né? Já é uma cidade de Beira, outras cidades ali da África, Moçambique, e devastou muitas cidades. E assim, a gente já sabe que a condição, né, já é bem complicada em alguns lugares lá da África, a maioria dos lugares, na verdade. E aí a nossa presidente na época, né, hoje até falecida, nossa Dani Medeiros, bacana, a gente tinha muito contato aí nos projetos, e ela me fez esse convite. Eu falei, Frank, eu tô com um contato de uma ONG do Rio de Janeiro, chama Rio de Paz, e ela tá com um projeto em Beira, Moçambique, na África, e a gente foi convidado para ir lá e implementar uma fábrica. Aí, de prontidão, eu já me disponibilizei, né, como voluntário. Falei assim, não, conta comigo, eu estou disponível, né, eu estou disposto a estar encarando a missão. Junto comigo tinha outros 2 técnicos para estar indo nessa missão, mas acabou que os outros 2 não conseguiu, parte burocrática mesmo, não conseguiu ir, e foi só eu, aqui do Brasil. Eu queria muito ter ido nessa época. Pois é, cara. Eu cheguei a comentar com você. Eu falei assim, Edgar, vamos? Mas aí acabou que não deu, né, Edgar? Uma experiência incrível, cara. Você pega a gente de supetão, o Frank tem uma mania, toda vez que ele me chama pra viajar, de cima da hora. Não, mas as coisas, assim, na minha vida, ela acontece muito dinâmica, é muito difícil. A minha família também já tem assim, cara, não marca nada com o Frank, porque hoje ele tá aqui, amanhã, eu tô aqui nesse podcast, mas já era pra estar num outro compromisso. E na verdade a gente tá fazendo ele aqui, né, porque assim, foi... Oportunidade, tava escrito assim. mesmo pra fazer hoje, porque eu tinha uma agenda fechada, o Helder também tinha. Sim, a Aí minha o também carro já do Frank tinha. vai lá e estraga, acontece negócio com o Helder lá que deu pra fazer e tal. Cara, então, assim, foi tudo propício, que e bom. o Frank hoje ele tá assim, ele tá rodando o Brasil todo, inteiro, né? no Ele tava treinamento. agora em Balneário, né? Sim. Ele é garoto propaganda lá da Ecomáquinas, né? Que é Sim. do Gilson lá, da família do Gilson. Sim. Eu fiz até alguns trabalhos pra ele lá e tal. Aí agora ele saindo de Balneário, tá indo pra Tocantins construir as casas, né? Deu uma Exatamente. passadinha aqui pra ver a família, filho. E já tem um treinamento marcado em São Paulo, na cidade de Queluz também. Olha aí, bacana. Na faculdade. Como é que é? Esqueci Eu o nome. não lembro. Sal, uma coisa Sal. Esqueci o nome da faculdade, desculpa, pessoal. Mas na cidade de Queluz.
E a família tá ok, né? Tipo assim, Não, a família vai comigo. Isso estão aí gostando, estão vai- curtindo, né? Vamos junto. Mas vai morar lá em como é? Balneário, velho? Cara, muito top. Gramado, Muito Tocantins Nome top. também. difícil de falar, né? Muito top. Deu uma trava-língua aí. Tá. Mas voltando então na experiência da África. Então recebi o convite, aceitei de prontidão, mobilizamos e consegui ir para a África. Eu fui junto com um pastor do Rio de Janeiro, Cláudio, o nome dele, e a nossa associação conseguiu uma doação de uma máquina de tijolos ecológicos, da Ecomáquina, se chama Ecobrava. Quem doou foi o Francesco, de Piauí também. Uhum. E aí, chegamos com essa máquina, fez o transporte marinho, né, primeiro. Eu fui para lá, para Beira, junto com esse pastor. Encontramos lá o anfitrião, né, que nos recebeu também. Era um pastor brasileiro, o nome dele é Manassés. Um abraço, Manassés. Deus abençoe o projeto aí, todos vocês. E aí, tudo bem. Fui lá, me encontrou, eles me acolheram. Fiquei lá 20 dias, muito intenso. E nesses 20 dias, eu implementei uma fábrica local na igreja desse pastor Manassés, da comunidade lá de Beira, onde tinha destruído muitas casas. Implementei essa fábrica com essa máquina doada, era uma máquina usada. E depois de implementar, eu treinei a equipe local, uns 40 nativos lá do local, na manutenção, instalação da máquina, fabricação dos tijolos ecológicos, e construímos o primeiro protótipo de tijolo ecológico. E uma das missões lá da casa era uma casa resistente a ciclones. Que massa. Foi o tijolo ecológico que a gente fez. Porque é um local muito propício, né? Beira-mar. Tinha uma base bem alta. Tinha um local que inundava, o mar avançava assim, e assim, A era casa, um tipo, a caos. base dela era o quê? 1 metro? Dava quase 1 metro de altura. 1 metro, né? E assim, lá eu conheci muitos casos assim, bem impactantes. Uma família lá, por exemplo, que com as ventanias tinha uma parede de tijolo de bloco, caiu em cima de 2 filhinhos dele, matou os 2 filhinhos dele na hora. Outros casos lá também que a gente ouviu que quando teve o ciclone, o mar avançou, carregou crianças, cara, assim, uma coisa muito impactante, muito triste que aconteceu lá. E eu pude ter essa oportunidade de ir para lá, ser, né, bênção naquele lugar, poder abençoar as pessoas. Nós treinamos os nativos, né? Montamos essa fábrica de tijolos ecológicos, construí a primeira casa com eles. Eu ensinei a técnica construtiva. A gente tem algumas fotos bacanas para poder mostrar. E assim, o mais satisfatório disso tudo, cara, que eu voltei com 20 dias, com o sentimento de missão cumprida, e o projeto até hoje está rodando. Isso foi em 2019. Já construído mais de 30 casas lá. E hoje ele roda ainda, cara. Tenho contato com o pessoal da África, os pedreiros, o pessoal da fábrica, né? Sempre está em contato comigo. Então, assim, gerou um vínculo também familiar muito legal, E né? lá São eles irmãos faziam as nossos. casas de quê? Lá de tijolo normal, ultimamente? Legal, então, lá a maioria das casas são de lixo, reaproveitamento mesmo. Por exemplo, telha jogada no lixo, pedaço de pau, Barraco madeira. mesmo. Monta do jeito que dá, cara. Cara, Tipo do uma jeito. toca de índio. Tipo uma toca. O cara monta lá, põe um telhado, põe uma lona e entra pra dentro. Que mudança na vida desse pessoal. quantas hein? A família que recebe Você tá o doido. Helder, a casa, assim, é uma coisa impactante, cara. Uma coisa muito impactante quem recebe uma casa. É como se estivesse recebendo um prêmio, assim, incalculável. Uma Mega Sena, acho que não ficaria próximo disso, sabe? De receber uma casa de tijolo ecológico. Quantas pessoas que moravam lá Na casa, né? na casinha? Normalmente, Antes da ciência de tijolo ecológico. as pessoas continuam, né? Porque é da Continua, família, né? mas basicamente, assim, cada moradia, que essa moradia eu tô falando num espaço aí de 3x3, é em torno de 6, 8 pessoas que moram. Ô, Frank, Legal. só pegar um gancho rapidinho aqui para o seguinte. Primeiro eu quero convidar o pessoal aí, essa é a hora da chamada para ação que eu fico te cobrando para você fazendo seus vídeos, tá? Vamos lá. O pessoal aqui de Caratinga, vocês estão vendo o papo muito interessante, né? A gente quer trazer pessoas desse jeito aqui, gente. Pessoas que têm histórias interessantes para a gente estar abordando diversos tipos de assunto aqui. E a gente quer que o caratinguense, né, e região
fale quem que vocês querem aqui dentro do nosso podcast. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, vão lá no comentário, digita lá, coloca lá quem que vocês querem ver aqui da região, aqui no nosso podcast, trazendo cases de sucesso como o Frank aqui. A gente quer muito que vocês participem, né, desse projeto com a gente aqui. E já pegando esse gancho, já que eu estou chamando o pessoal aqui, que isso vai dar um corte lá no Instagram, a gente vai fazer o seguinte, eu faço alguns trabalhos com o Frank, a gente está com um projeto bacana, Helder. A gente está querendo fazer uma espécie de sorteio, né, Frank? De uma casa, cara. A gente vai construir uma casa para quem for estar ganhando esse sorteio. Esse projeto ainda não está totalmente pronto, né? A gente vai conversar ainda, mas futuramente aqui dentro do Instagram nosso aqui, a gente vai estar conversando sobre isso e colocando novas informações, né? Como vai funcionar e tal. Mas você pode falar um pouquinho da gente, como que vai ser? Posso sim, posso Quem, sim. quem estão envolvidos, né? Legal, então. Esse projeto, ele já é um bebezinho da África, né? Que a gente quer trazer aqui para Caratinga e região. E esse bebezinho da África é a gente poder contemplar uma família, tá? Com uma entrega de uma casa de tijolos ecológicos. Esse projeto ele vai ter um caráter social bem impactante também. Sim. Nós queremos fazer uma diferença muito grande aqui, trazendo isso para nossa cidade aqui. E a gente está buscando famílias em condições mesmo mais precárias ali de sobrevivência, que dificilmente teriam acesso a qualquer oportunidade de casas. Então, o intuito desse projeto é alcançar essa família, abençoar essa família com a entrega dessa casa, né? A gente vai buscar parcerias aí de prefeitura, de terreno, de empresários que queiram, né, ajudar financeiramente. A gente está montando isso, né? A gente vai estruturar isso, vai ser um projeto muito legal, muito impactante, que eu tenho certeza que pode se multiplicar, ser exemplos até mesmo para prefeituras, outras cidades, poder estar multiplicando isso. Porque, além de fazer o que a gente ama, né, a gente poder ajudar o próximo ali, com o que a gente faz, é muito gratificante. E acho que é alvo também de toda a humanidade aqui, né? Poder ser solução aí para pessoas com muitas necessidades. Então, esse é o projeto, ele tá caminhando agora. Tá nascendo agora. É um projeto que eu não tenho dúvidas nenhuma de sucesso, até porque é um embrião aí praticamente da África, né? O projeto lá tá rodando, então assim, a gente já tem todos os caminhos para fazer isso acontecer. A gente só vai organizar isso melhor, né? Estruturar isso melhor, trazer os parceiros corretos para esse trabalho, né? Que a gente precisa de ajuda, com certeza, né? Não é um trabalho também tão simples de fazer sozinho, precisamos de ajuda. E vamos colocar isso aqui na região. Então, você que conhece uma família, né, que está passando por muitas necessidades, dificuldade de moradia, né, eu já peço já para poder estar indicando aqui pro canal aqui do podcast, né, para a gente poder ter acesso a essas pessoas. CaraCast. O CaraCast. Obrigado aí. Então, trazendo aqui para o CaraCast, para a gente poder estar tendo o contato, né, dessas pessoas, e aí, mediante esses nomes recolhidos aí talvez em Caratinga e região, aí sim a gente entraria num primeiro sorteio para ter o primeiro projeto piloto. E assim, a gente já está com grandes pessoas aí querendo apoiar. Eu tenho certeza, cara, que vai ser um sucesso. A gente vai trazer todas as informações aqui e poder estar marcando uma segunda conversa, quem sabe, já com a família contemplada, né? Oh, que bacana. Muito legal, cara. Legal, Vai ser top. Ó, Super top. beleza, então, gente, ó, já fiquem atentos aí aos próximos episódios, fiquem atentos aí ao nosso Instagram, ao Instagram do Frank. Falando nisso, Frank, como que a gente acha nas redes sociais? @Frank Fonseca, você vai me achar no Instagram. Tem o canal do YouTube Tijolos Ecológicos com Frank Fonseca também, você me encontra. Página da Edifica, _ação, Acão, né? Do Facebook. E tem o nosso WhatsApp, que é 31 98818 8625. Fala direto comigo. E tem o seu principal canal, né? Que é aqui no YouTube. Sim, que é o canal. Que é o. Sua grande. Tijolos Ecológico com Frank Fonseca, é o nome do canal. Do YouTube, tá, pessoal? Eu acabei que não falei, né? Bacana. Que assim, tem muita informação bacana, tem essa experiência da África, tem muito, assim, conteúdo legal. Tudo que você quiser saber sobre tijolo ecológico, a gente encontra lá. Encontra no canal do Tijolos Ecológicos com Frank Fonseca. Tá.
A gente está chegando mais ou menos no finalzinho do nosso podcast aqui. Eu queria só que você falasse exatamente agora como que funciona o tijolo ecológico. Porque a gente vê que, assim, a gente falou já do tijolo adobe e tal. Quais seriam as diferenças dele para o tijolo adobe e por que que essa tecnologia, né, mudou tanto e por que que ela é tão eficiente assim? Ok, vamos lá. Então, como que foi essa evolução, né, do tijolo ecológico, do tijolo adobe para o tijolo ecológico? Ele é um Lego, né, cara? Exatamente. O primeiro é o formato. Uhum. O formato é um formato muito inteligente, né? Eu não sei quem criou, para ser bem sincero, existe uma polêmica em cima dessa criação do tijolo ecológico, então não vamos entrar nesse assunto. Mas, de fato, foi uma jogada muito bacana, pegar a evolução do Adobe e trazer para esse modelo. Eu acredito que quem, de fato, criou aqui, acho que conhecia o brinquedo Lego, porque não tem como, cara, ser tão idêntico, né? Inclusive, São os mesmos criadores, né? pois é, eu tô achando que porque é basicamente um Lego. Ele tem um sistema de encaixe, ele tem um anel macho e um anel fêmea, a gente pode ver aqui, né, que ele faz um encaixe no outro. Esse encaixe, ele permite que a parede seja autoportante, você vê que ela já dá uma estabilizada. Então, só ele, eu não preciso acrescentar cimento, essa chamada junta seca, no caso. Essa Só é- isso aí já daria. Isso, esse aqui mesmo aqui na mesa, Aham. ele tá somente encaixado, né, como a gente pode ver, conhecida como a junta seca. Então, eu chego aqui Mais uma economia para o tijolo. e já encaixo o tijolo de uma forma de montagem. De cara já me tira a necessidade de tanto cimento assim. Exatamente, que eu não Um preciso. centímetro de massa, né? Que eles costumam pôr. Costuma ser 2 2 centímetros centímetros de massa. de argamassa Pensa aqui. isso na casa toda. a Quantidade Então é muita argamassa, é cimento, muita argamassa. areia, muito cimento. E quanto mais material, mais Mão de de obra. Então é um efeito cascata aí. Uhum. Então, se eu trago um produto que economiza materiais, automaticamente eu vou economizar mão de obra. Então, isso é um fator que, assim, que a gente precisa levar para o pessoal. Uhum. Então, é um tijolo autoportante. Eu não preciso de passar nenhum tipo de argamassa para colar ele, para instalar. Qual? Essa daqui? Ah, tá bom. Aqui mesmo, nessa posição, beleza. Vamos lá, ó. Então, Deixa eu assim. apontar pra essa câmera aqui. Então, é dessa forma. Eu já coloco o tijolo, Pra Tá. cá, aponta pra cá. aqui, ó. Pra essa câmera aqui, ó. Isso. Você monta a paredinha. Isso, ó. Então, aqui tá o tijolo ecológico, tá, pessoal? Como que ele é assentado? A primeira fiada. Assim? Melhorou? Ah. Ok. Então, pessoal, eu assento a primeira fiada com argamassa normal, areia e cimento, tá? A segunda fiada para cima, eu posso fazer com junta seca, que é um modo de encaixe. A junta seca é exatamente isso aqui que a gente vai fazer, ó. Eu já coloco o segundo tijolo, ok? Do jeito que eu estou fazendo aqui, considerando já que é a segunda fiada, eu já vou continuando a minha parede. Olha só, pessoal, que praticidade. Cara, deixa eu fazer uma parada aí. Pode fazer. A minha parede está montada aqui, ó. Eu já assentei aqui 3 tijolos. Ok? Então, vamos lá. Já assentei 3 tijolos aqui. Vou continuar a montagem, tá? Considerando que eu estou na segunda fiada. Olha só o canto, que legal. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, já é uma montagem de uma parede de tijolo ecológico. Exatamente assim, só encaixando os tijolos. Olha aqui, ó. E depende menos de cimento na junta, porque ele já tem um encaixe que favorece essa estabilidade, né? Você não precisa usar cimento nenhum para fazer isso aqui. Essa parede já é real. Sim, Já é uma parede de isso que uma é interessante, porque o outro tijolo, você tem não é dificuldade enorme, tem que botar muito cimento, encaixar mesmo Exato. ali. Agora, eu posso também colar eles. Então, aqui, o que que eu faço? Eu aplico uma cola, pode ser cola PVA, adesivo, Você aplica só em volta do encaixe, né? só, Como é que só é? nas laterais. Nas Aqui eu laterais. passo uma colinha, pouca cola. Para Uhum. você ter uma ideia, 500 gramas de cola PVA, você assenta 300 tijolos. E o grau de perfeição que o tijolo sai daquela máquina, eu vi uma máquina da Ecomáquinas que ela produzia, acho que 400 ou 500 por hora, Sim, sim. Forte mesmo que tinha lá. Automatizada. Toda automatizada, você Sim. colocava, e eu falei, cara, como é que pode? Ela produz um negócio totalmente
é homogêneo. Sim, não tem é. essa diferença. Que, sabe, seja tijolinho, por exemplo, tijolo lajota. A imperfeição é muito diferença. grande. Até tijolo. porque, até por causa mesmo da norma, que a norma de variação, não entre um tijolo e outro, mas a norma de variação de cantos do mesmo tijolo em si é de, no máximo, 1 milímetro, né? E também de um tijolo para o outro. Você vê que Então, tijolinho assim, lajota não é a isso, norma não, não tá? É bem permite, mais. cara. Dá É bem bem mais, mais. bem mais. Porque se colocar um tijolo em cima do outro e for colocando, no final fica totalmente... Diferença é Exatamente, por isso que né? precisa da massa, para estabilizar e colar. Uhum. Então E aqui a parede fica muito mais uniforme, né? fica muito mais uniforme, fica muito mais bonito, né? Como é que você reboca uma parede dessa? Então, essa é uma das vantagens que a gente tem sobre a montagem do tijolo ecológico. Mas se eu fosse, por exemplo, construir um pilar, olha só, galera, como é que é prático. Vou construir um pilar de tijolo ecológico agora. Então, olha só. Tipo aquela coluna, né? Uma coluna. Só a marca. Olha que legal. Já estou construindo, tá, pessoal? Desse jeito aqui segue. A única diferença Cortado sua roça lá. Ó. A única Uhum. diferença é que eu teria os ferros aqui, ó. E aqui eu encheria de grout. Então, num pilar você não faz a amarração dos 4, aí você põe estribo, Uhum. É, Sim. põe caixote. Olha só, isso aqui é um pilar pronto. A gente já consegue perceber a economia, que agora é só o ferrinho aqui encher de concreto. A resistência aqui já é enorme, porque o tijolo é maciço. Sim. Só o cimento prensado, já tem muita resistência. Você já põe um ferrinho aqui de 1/4, 8 milímetros, enche de concreto fino com brita zero, a resistência é absurda. Eu tenho lá no peão, construído lá na casa, na chácara do meu sogro, e a gente fez as colunas assim, para a varandada dele, e colocamos ainda o chumbamento chumbamos os ganchos de rede Ah, tá. nesse O pilar. bom Esse- dessa coluna assim que não precisa de acabamento, né, cara? Não precisa, Porque se cara. fosse uma coluna normal, você tem que botar. Primeiro, você você tem que ia fazer rebocar. um encaixamento de madeira, né? Um caixote de madeira para colocar o concreto, Sim. né? E depois tem que rebocar. Depois de rebocar, Chapiscar tem que primeiro, antes de rebocar. e rebocar e tem que colocar depois o revestimento. Isso. Que fica igual esse, E por outra exemplo. coisa bacana, né, é a questão da. A gente tá falando da estrutura, né? Pra montar com grout Sim. e tal. Mas para você fazer a estrutura de elétrica e hidráulica, você passa por dentro dos caninhos também. Ah, tá. Então você não tem que ficar com aquele quebra-quebra, né? Fran? Exatamente. A economia de uma obra, ela é muito grande de fato. Por quê? Eu já retiro a massa de assentamento. Eu utilizo todos os orifícios para descer tubulação de água, tubulação de elétrica. Eu aproveito os orifícios para fazer os pilares embutidos, distribuídos em toda a construção, de forma que fica muito mais resistente do que um pilar concentrado recebendo uma carga só. Eu tenho um tijolo que eu não preciso chapiscar. Eu não preciso rebocar. Se eu for colar uma cerâmica em áreas molhadas, banheiro, área de serviço, eu colo a cerâmica direto na face dele, porque a base dele permite a argamassa colar. E o serviço muito tijolo mais cerâmico não pode, porque ele é vitrificado, queimado, então ele precisa de ter o chapisco, depois o reboco para regularizar, e depois a argamassa e depois a cerâmica. Você Então- consegue colocar então os azulejos em cima diretamente? Direto nele, cara. Percebe o tanto de atividades que eu retiro? Nossa, Sem caixote de madeira, menos concreto, cara, menos e o ferragem. trabalho de rebocar é puxado. É puxado, gasta muito Gasta material, muito material É e caro, trabalhoso. é trabalhoso, consome tempo, Sim, né? consome Então, demais. se eu for, por exemplo, um pilar de concreto armado convencional, a gente sabe, você não faz ele hoje e desenforma amanhã. Você vai deixar ele pelo menos uns 5 dias informado lá, às vezes até mais, para depois Sim. você tirar a madeira. O tijolo ecológico não, você encheu o concreto aqui, amanhã você continua a alvenaria, não tem caixote, não tem nada. Então, isso são as vantagens que se tem de construir com tijolo ecológico, fora a vantagem sensacional de ser esse nome carinhoso de tijolo ecológico. E olha que interessante, não falei tudo ainda. São muitas vantagens. O tijolo ecológico ele é térmico e acústico. Então, é um material que vai trazer um conforto para sua casa sensacional. Imagina sempre você dentro da sua casa, você tem uma temperatura ambiente legal.
Existem Ele estudos em parece cima que deixa disso. o ambiente fresco, né? Pelo que eu vejo, assim, a impressão Sim, que dá. você encostou nele. Fresco no calor e quentinho É no porque o frio. tijolo, não, Pega nele, o olha só. tijolinho faz isso. É porque, na verdade... Ele é um tijolinho evoluído, né? Vamos Mas, dizer. na verdade, o que faz esse isolamento Ah, mesmo tá. são os orifícios. É o ar que circula aqui que vai fazer esse isolamento. Exatamente. Sim, mas ele Ele é frio potencializa. por natureza também. Ele já é frio porque é o próprio argila, o próprio solo, né? sim. Parte da argila já faz essa função. Esse tá um pouco úmido, né? Mas de todo jeito ele Tem fica bem Tem geladinho. um vídeo de você batendo um... como é Tem, o a nome gente tem um daquilo? vídeo no canal do YouTube que eu peguei um maçarico e chapei Isso, fogo no tijolo ecológico, tá? E depois eu medi a temperatura da face do outro lado. É. Alteração praticamente zero. E tem estudos em cima disso que fala que a variação interna ambiente da casa, do tijolo ecológico, fica em torno de 19 graus a 25 graus. Então, em momentos muito frios, ele mantém 19 graus interno, temperatura boa. Sim. Em momentos muito quentes, ele vai manter em torno de 26, 27 graus. Não deixa oscilar nem pra cima, de baixo nem pra baixo. Ele Exatamente. mantém a temperatura ambiente muito confortável. Uhum. Então, assim, além da resistência, beleza, economia de material, economia de mão de obra, você tem um produto que te gera mais conforto. E além disso tudo, te dá... Acústico, cara. Acústico é massa. Não, velho. o acústico é É sensacional. muito bacana. Você fica até estranho. O isolamento do som é incrível nesse material. Justamente porque ele já tem A gente 12,5... estava até conversando mais cedo, eu tenho esse problema com compressores dentro de clínicas odontológicas que Fazer uma é um caixinha. bagulho com ele. enorme. Eu não consigo resolver o problema, que eu boto um móvel lá e o negócio continua. Tava pensando, você falou comigo, pô, que sacada. Fazer uma estruturazinha Fazer de uma tijolo, caixinha de um tijolo, Fazer uma um lajinha igluzinho. ali, fechou ele, acabou acabou, o cara. problema. Acabou o Exatamente. problema. Bacana. É incrível. Como eu te falei, eu morei numa chácara de tijolo ecológico e às vezes a gente gritava, eu conversava ali com a esposa, falava um pouco mais, ô, vem cá, traz aqui. E não escuta nada do outro lado. Uhum. A eficiência, ela é enorme. E aí a gente fala de eficiência o quê? Energética numa casa. A gente sabe hoje que a maioria das casas tem sistema de ar-condicionado. Então, se eu tenho um ambiente lá, né, mais propício, ali, Conserva. você conserva a temperatura ambiente dentro da casa, vai evitar que o seu condicionador de ar ligue mais vezes, economiza energia, né, te dá mais conforto e a beleza, né, cara? Então, assim, de fato, são muitas vantagens. E tudo isso, a gente ainda tem todo o suporte, toda a força do processo ecológico que é o tijolo solo cimento. A sustentabilidade, né, cara? A gente tem falando aí que o É mundo muito precisa... forte. Que aí, quando a gente fala de sustentabilidade, são várias áreas da humanidade que estão precisando desenvolver isso. O tijolo é a parte de construção. E Sim. tem toda a parte de energia, a parte da questão de descarte do material, do lixo. É. Você vai gastar menos energia, não É, vai ter então, tanto descarte. Se né? a gente Só tem resolve, tudo. além da construção civil com o tijolo ecológico, já é um grande passo. E olha que questão da dado interessante. sustentabilidade. A construção civil, ela é responsável por em torno de 33 a 36% de todo o entulho gerado na humanidade. Olha o peso que é isso, E cara. esse material gera menos entulho, né? Você não Porque o quebra, entulho, né? por que é gerado o entulho? O entulho é gerado porque quebra muito tijolo, né? Lajota, Quebra o reboco para passar uma muito reboco mangueira, quebrado e põe tal. reboco de novo. É, O quebra-quebra na A construção. o processo é tipo imperfeição do assim, tijolo não sei também, se você já já viu, fica na você faz a estrutura. parede de tijolo, beleza. Aí depois você vai precisar de passar um cano nela, aí você vai lá e quebra. Você precisa de depois de rebocado, você precisa de passar uma fiação, uma tomada ali, embutir, você novo. faz o quebra-quebra de novo. Aqui você só pega um tempo buraquinho todo. só numa parte, Só na saída das Pronto. tomadas. E Exatamente. já está Entendi. resolvido. Então o impacto mais disso, prático, cara, né, é cara? enorme. Eu fiz uma casa em Capelinha, uma casa de 86 metros quadrados. O cliente, um abraço para o José Maria também, corretor em Capelinha, Minas Gerais. A gente teve a oportunidade de construir a casa dele, financiada pela Caixa Econômica Federal. Só que lá, como era pela Caixa Econômica Federal, nós rebocamos por dentro e por fora a casa dele. E mesmo assim, porque as tubulações já eram tudo embutida, ele gerou meia caçamba de entulho no final de toda a obra. A economia, cara, Pra quem absurda. não sabe, o entulho é lixo também. É. A gente pensa, mas é tijolo, é mar. Cara, você já viu fazer com Você já viu um aterro com entulho? É Bagunça lixo aquilo? e é caro. E não some, não. Que É vida, caro. Não vai acabar. Presta atenção, você paga para fazer, depois você paga para rasgar, depois você paga para tirar o entulho, você paga para encher a caçamba de entulho e você paga para descartar a caçamba de entulho. E vai para algum lugar. E vai para virar, algum vai virar um solo cheio de tijolo, com pedaço de Exatamente. reboco, com O não sei o quê. impacto disso é enorme. As É. prefeituras hoje,
elas estão assim, sedentas por soluções para o entulho da construção civil. E o tijolo ecológico está aqui Inclusive- batendo na porta para ser uma Inclusive, solução. tem jeito de fazer tijolo ecológico com entulho Com da entulho. obra. É isso aí. É Interessante. totalmente possível. A gente tem máquinas que tritura todo o entulho, separa Ah, a tá. brita mais grossa e pode usar para uma estrada, né? Tá colocando um cascalho ou para fazer um aterro até mesmo na casa. E a parte mais fina faz o tijolo ecológico com ela. Cara, a solução Tá só de aí. pensar aqui, evita a queima de muitas árvores, porque Sim. não precisa de processo de queima. A questão da terra, né? Como é que é? Sim, a argila. Argila. Não usa argila, que também é um problema para nascente de rio. E Sim, a gente nem sabe onde tira essa argila. Eu vou falar, eu nem sei onde tira a argila do tijolo convencional. verdade. Mas provavelmente tira. Tem pessoas que devem tirar direitinho, mas tem gente que vai tirar. em A qualquer lugar maioria isso. tira irregular. E E você regular. pode pegar a terra, né, que você está falando, você pode pegar a terra do lugar que você vai construir. Da Por própria exemplo, você vai construção. construir É, no lugar, a gente você já vai fez- tirar a terra de lá mesmo. A gente já né? fez uma área gourmet, 10 mil tijolos que gastam nessa área gourmet, Com o solo, com o solo da piscina. do furo que da foi piscina. retirado. Ah, Exatamente. do furo Ah, da tá. piscina. Que era uma Legal. terra que ele ia ter que Nós fizemos o descartar em tijolo. algum Em lugar. algum lugar, né? Fazer alguma coisa com ela. No Então, Iapu. a gente tem essas duas questões da argila e da queima, que não tem no tijolo ecológico, Uhum. e ainda tem a questão de não gerar entulho. Ou gerar quase nada de entulho. Quase né? zero. Aí Além conseguir Aí você isso, multiplica isso consumir pra- entulho. E além Brasil disso, inteiro, né? você não gasta tanta energia elétrica, porque o gasto vai ficar muito menor. Tipo assim, Consumo de água, cara, baixíssimo na construção. É. A gente sabe o volume de água que gasta num concreto. Aqui você economiza em torno de 70% de concreto. Uhum. É sensacional, cara. O impacto disso é Eu altíssimo. saio dessa conversa aqui com o sentimento assim: é um tijolo para substituir o outro. Exato. Entendeu? Para acabar com o tijolo convencional. Que a questão é puramente a questão cultural mesmo. Sim, É basicamente isso, porque as vantagens são muito superiores ao tijolo, em todos os em níveis. todos os níveis. e estamos aqui para tentar melhorar, né, essa questão cultural, ajudar com que isso aqui comece a ser incluído, né, nessa Sim. cultura e criar uma cultura, na verdade, né? Verdade. Helder, você tem mais alguma pergunta? Cara, aprendi uma coisa aqui, assim, aprendi muita coisa hoje. Bacana. Que bom. Foi muito legal, aprendi Bom. muita coisa. Massa Legal. demais. Eu, sinceramente, eu devo construir daqui uns meses aí, eu provavelmente vou usar. Provavelmente não, assim. Aí, não. Frank, ó, já te Estamos chamei, aqui, já ganhei ó. o cliente já, Aí, ó. cara. Estamos aqui. É que meu pai vai tocar lá, né? Eu tenho que convencer o homem que Ali é bruto. tem as resistências, né? Tem. Mas eu vou fazer tudo pra Fala convencer. com ele que a Laís Ribeiro vai fazer a casa dela de tijolo. Ó, ecológico. olha, sabe o que eu costumo Rapaz. fazer? Ela vai falar assim, não sai de nada, não. Ô, O pai é... Olha, sabe o que eu costumo fazer para clientes assim que realmente tem uma resistência grande, que às vezes a gente não consegue mesmo Você conhece convencer? o pai? O pai é fera. Conheço. Só que ele tem os negócios dele. Sim. Seu pai ele foi ajudante pedreiro para construir a matriz de Santa Bárbara, a igreja matriz? Ah, deve ter sido. Acho Ele era que foi do Telendorf, que é o Telendorf, pai do... pai do Diego. Legal. É, Legal. caramba. Bacana. Ó, vou É. falar aqui para você. História em Santa Bárbara, filho. Cara, o homem é bruto, Legal. né? Vou falar uma dica aqui para você, que serve para você e para todos que estiverem nos ouvindo. Um abraço para todos aí também, todos os ouvintes aí do O cara quer. O CaraCast. Muito obrigado. O que eu digo, o Helder? Se não construir a casa toda, cara, faz uma parede. Faz a parede do quarto, onde vai ter a cabeceira da cama, faz isso de que eu ia falar, que tijolinho. Lá onde eu vou construir já tem a casa. Eu vou reformar. Aí eu vou fazer uma área gourmet. Faz a área gourmet de tijolo ecológico. Isso. churrasqueira, Não, eu conversando isso aqui, bancada. tô visualizando já o fundo, a parede de fundo, assim, todo tijolo ecológico. Isso. fica Cara, bonito uma demais, cara. parede que você Porque lá você tem economiza lá rebocar. 1000 tijolos já é 9 árvores, 9 a 12 árvores. impacto é muito grande. Não, e eu não vou nem rebocar a parede do fundo, vai ficar muito bonito. Tijoladinho, Então, assim, às vezes assim, eu não quero assim chegar assim, não, cara, esquece o outro tijolo, nunca constrói. Não, mas dá um espaço pro tijolo ecológico. Não, eu, Porque pra além de mim, ser muita vantagem, como o Francisco acabou de falar, meu filho, cara, você ainda vai estar ajudando o meio é muito ambiente. difícil você conhecer isso aí e falar assim, cara, eu não vou trabalhar com isso. Sim. Porque E vou te Pô, falar tá aí mais a uma conversa, coisa, né? tá? Eu tenho um pedreiro em Santa Bárbara do Leste, Cristiano, não sei se vocês conhecem. Ele utilizou o tijolo ecológico para a área gourmet. Basicamente, ele não trabalha mais com outro tijolo. Por quê? O pedreiro que trabalha com esse material, ele fica encantado
com a praticidade que é O Cara, processo é trabalhar muito com isso. humanizado. É muito humanizado. O cara é Não, muito só top. dele ver que não tem que... Pô, cara, que eu acho o maior saco de um pedreiro, eu acho que é pegar aquela colher pesada e jogar Nossa, aquela massa dentro do Exata, tijolo o cara, a e outro. munheca do cara, no final Cara, do ali dia, você tá pode acabada. transformar seu Arregaça, Cara, ele você- dá lá. É muito clean. Você termina o serviço, você tá limpo. Bom. Entendeu? Exatamente. Pois é. Obra limpa e Depende. organizada. Aí eu fiquei sabendo que você ficou verde um desses Ah, aí. é, foi. O É. dia ficou verde. Mas olha só, ô Frank, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer alguns cortes, né, Tá. pra colocar no Shorts e tal, no Reels, e eu queria que você chamasse o pessoal também para conhecer o nosso espaço também, né, para conhecer, para seguir os nossos canais aí nas redes. É muito fácil de achar, o CaraCast, tá em todas as redes, YouTube, TikTok, Reels, enfim. Ok. Eu chamo o pessoal para seguir nosso Ok. perfil aí, que eu vou fazer o mesmo, pessoal. Entrem lá no canal do Frank lá, pode buscar lá Tijolos Ecológicos Frank Fonseca no YouTube, né? Tijolos Ecológicos do Frank, né? Com o Frank? Com o Frank. Com o Frank Fonseca. E no Instagram, @Frank Fonseca. @Frank Fonseca. Francisco, redes sociais. É Francisco Benevenuti. Arroba Ixi, vai ter Francisco que- Benevenuti. vai ter É meio que difícil, né, soletrar cara? isso É aí, meio cara. difícil. Que história, não? Não, ali é... Tá. Mas enfim, Helder, Instagram. Helder Murilo, 23. E o meu é Edgar, Marques, _. Então a gente se encontra lá, chama o pessoal Vamos aí lá, pra- então, pessoal. Convido vocês aí para estar participando aqui, né, do podcast, o CaraCast. Muito bacana. Tá aqui em Caratinga, na nossa região, podendo trazer aí conhecimento, informações para vocês. Vamos valorizar o que temos de melhor aqui na nossa região, na nossa cidade, com esses empreendedores aí de sucesso. Conto com a sua participação. Siga no Instagram, nos canais, nas redes sociais. Estamos juntos, pessoal. Vamos lá? Isso aí, ele é o cara, hein? É. Pessoal, olha só, então eu quero agradecer a presença de vocês, foi um prazer mesmo, imenso de estar com vocês aí. Quero agradecer ao meu amigo Helder aqui, né, pela Não, tamo participação junto, cara. E também. valeu demais. Valeu demais estar aqui com vocês hoje. Né, Show. uma próxima vez você está convidado para aparecer aqui de novo, né? Eu sei que você vai agora para Tocantins, construir 50 mansões lá. Né? Eita, Então, vamos voltando lá. 50 mansões. Voltar, aí você Tamo aí. vem para contar a experiência como Mas foi o pra meu gente. filho fica aqui, tá, pessoal, na região. Não, seu filho vai Francisco. fazer nossa parede aqui. Isso aí. Então tem a fábrica aí, a gente tem mão de obra também local. Conta com a gente também. Não, beleza, quero agradecer então, gente, e fica até o próximo episódio. E lembrando que, se vocês querem ver algum case de sucesso aqui que vocês conhecem aqui na região, mas não conhecem a história a fundo, né, igual a gente conheceu do Frank aqui, vem aqui nos comentários e coloca o nome dessa pessoa. Quem que vocês querem ver aqui? Digita aqui que a gente vai estar convidando para fazer parte aqui do CaraCast. Quem que é o cara que vocês querem trazer aqui para dentro? Então, até o próximo episódio e valeu. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, moçada. Falou?